Quem vai pra trincheira é assim, Coutinho. Esse Coutinho, viu? O Coutinho tá aqui 9 da manhã, caiu da cama. Daqui a pouquinho tem o Coutinho aqui no Mercado de Futuros. Dá um bom dia pra galera aí, deseja um bom IPCA pro povo. Bom dia, criatura extraordinária, tudo bem? Muito obrigado, hein? Bom dia. Parte que me toca. Bom dia, Dieguinho, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem mais cedo? Bom dia, meu moreno, bom dia a todos. Bom dia, meu querido, como é que você tá hoje? Você tá bem? Hoje você vai me aguentar 1h45. Não vem fazer bagunça aqui, a essa hora, porque já são 9 da manhã, sabe o que combina com 9 da manhã? Ó o Diego já me chamando. IPCA, você vem agitar aqui, ó, IPCA cheio do mês de novembro, vambora, Diego quer ver. E veio em 0,39% de alta na base mensal em novembro, o consenso apontava para 0,37%, portanto levemente acima do que o mercado antecipava, porém bem em linha. Já na base anual, no acumulado de 12 meses, o IPCA teve alta de 4,87% em novembro, o consenso apontava para 4,85%, também levemente acima do esperado, mas ainda assim bem em linha. A gente parte para o release do IBGE em instantes, traz a cobertura no qualitativo do que foi essa foto inflacionária, mas me permitam dizer que, pelo menos em números absolutos, esse passa a ser um não evento. Vem praticamente em linha com o consenso, pouco surpreende, portanto. Repetindo os números absolutos para vocês, o IPCA durante o mês de novembro avançou 0,39, o consenso imaginava um avanço de 0,37. E quando você pega a base anualizada, o avanço é de 4,87, quando o consenso imaginava 4,85. Quer dizer, levissimamente acima, praticamente em linha com os consensos, soa quase como um não evento. De modo que a curva de juros pode então se dar ao luxo de reagir, não exatamente ou especificamente a este IPCA, tomando aqui um head, quando eu digo que não conhecemos ainda o qualitativo desse IPCA. De repente existe algum ingrediente ali que pode guiar a repercussão de um desses personagens, Indifut, dólar futuro e a própria curva de juros. Mas, considerando que os números absolutos não surpreenderam, em tese, a curva, o dólar e o índice podem se dar ao luxo de se movimentarem não em função desse IPCA, mas em função do que foi o desfecho de ontem na capital federal, quando o mercado já estava fechado. E eu estou falando aqui da reunião entre Lula, Lira e Pacheco, depois a reunião entre Lira e os seus, Pacheco e os seus, cada reunião na respectiva casa dos presidentes das casas legislativas, Câmara e Senado, com vistas a destravar 3 eixos de agenda. Leis de diretrizes orçamentárias para 2025, regulamentação da reforma tributária e as medidas concentradas do pacote fiscal. Há pouco o Diego chamava leilão para o DI1 F27, que momentaneamente entrou pela B3 num leilão, já saiu. Ontem nós tivemos um fechamento com 30, 35, 40 pontos base a mais, dependendo do vértice para o qual se olhava. Agora a gente está vendo uma correção diante desse destrave, até prova em contrário, da agenda econômica lá em Brasília, com as emendas parlamentares. Porque no Brasil, do jeito que ele é, assim, você libera a emenda, você destrava o trânsito entre executivo e legislativo. Quantos pontos base de descompressão na curva de juros neste momento, Diego? Por enquanto, em média, 17 pontos base e meio de descompressão, Léo. E olha o dólar. Coutinho, segura o dólar, no suporte do dólar, porque ele está caindo e forte, 0,80% de recuo, R$ 6,044. Eu arrisco dizer que o real deve ser a melhor moeda. Dá uma olhada na performance, Diego, entre as divisas numa cesta que a gente monitora, porque hoje é um dia de apreciação do dólar a nível global. Mas o Brasil está vivendo uma lógica bem autocentrada. O real ganha do dólar em praticamente 0,90%. Isso deve habilitar a moeda brasileira a ser uma das de melhor performance ante a moeda americana. Ó, quase 1% de queda agora, R$ 6,036. É porque, convenhamos, que gordura tem para queimar o real ante o dólar diante desses últimos meses de negociação. Como é que tá o parâmetro em relação a outras moedas? Em relação a outras moedas, Léo, na verdade, o real brasileiro é a 4ª melhor moeda em relação às 23 moedas que a gente acompanha aqui, 22 moedas na verdade, né? Então, a que tá mais ganhando é a moeda húngara, depois a coroa norueguesa, o yuan chinês e, por fim, o Brasil aparece o real brasileiro, até porque tem essa diferença entre o dólar futuro e o dólar spot, né? Então, essa lista de moedas considera sempre o valor spot do dólar. 9,4, obrigado, Diego. Coutinho, agora sim, vamos mergulhar nos gráficos. O dólar dando uma afundada hoje e o Ibovespa Futuro avançando 0,90%, 128.515 pontos. É você. Bora, vamos lá. Bom dia, pessoal, novamente.
No caso do índice do seu lado esquerdo, olha só, talvez uma boa notícia, né? Porque como o índice abre hoje para cima, ele começa a forjar o envelope de alta, né? Então isso aqui começa a desenhar um sobe, lateraliza, sobe. Então quem sabe, esse nosso rally de dezembro não acontece, né? Então aqui começa a montar, difícil, mas enfim, pelo menos de todo esse espectro baixista que eu tenho, essa alta, se sustentada, monta um envelope de alta no índice e começa a me dar uma cara diferente. De qualquer forma, tá aí desenhado para vocês nesse canal branco, enquanto estiver dentro do canal, manutenção baixista. No caso do dólar, o dólar ok, cai 1% agora, 1,01, cotado meia dúzia 0,30, pode descer até R$ 5,991 também dentro desse canal horizontal. Mexendo dentro deste canal, não muda o nosso viés, permanece altista. Objetivo do dólar, meia dúzia 374. Bom, em instantes a gente parte para o release da inflação, o release do IBGE. Agora, no entanto, o Diego traz um complemento à fotografia inflacionária ao registrar o IGPM. O IGPM saiu mais cedo, a prévia do IGPM, e o Diego tem o número, pois não, Diego? Pois é, o IGPM, a segunda prévia foi divulgada agora de manhã e registrou inflação de 0,83% nessa primeira prévia de dezembro, na verdade, vindo de 0,99% na mesma leitura de novembro, ou seja, uma desaceleração em relação ao mês anterior, e vindo de 1,52% que foi o registrado no encerramento do penúltimo mês de 2024, segundo a FGV IBRE, né, a Fundação Getúlio Vargas. O índice de preços ao produtor amplo, o IPAM, ficou em 1,09% nessa primeira medição do mês, ante 1,25% na de novembro. O mesmo período também, o índice de preços ao consumidor, que representa 30% do peso do IGPM, teve variação de 0,03% de alta, ou seja, ficou basicamente na estabilidade, tendo vindo de 0,22% na última leitura. E o INCCM ficou em 0,52%, também desacelerando levemente em relação ao 0,59% anterior. Bora lá para o release que nos dá o qualitativo da inflação brasileira, aferida no mês de novembro, mês 11. Bom, primeiro a tabelinha aqui, ó, na tela, para você acompanhar junto comigo. Em novembro nós tivemos um avanço médio dos preços em 0,39%, toma inflação. Em relação a outubro, boa notícia, houve uma desaceleração, mas também, convenhamos, o patamar da inflação em outubro não foi dos baixos, né? Quase 0,60% de incremento médio nos preços. Em relação ao novembro de 23, por exemplo, nós tivemos aceleração. Em novembro do ano passado, a inflação tinha sido de 0,28%. Repito, a deste ano em 0,39%. O acumulado no ano, falta só uma fotografia, a cheia de dezembro. E nós já temos 4,29%. Ou seja, se a inflação em dezembro vier em 0,21%, no limite, nós cumprimos a meta. No limite, o Banco Central vai, na sua carta de fim de ano, vai poder ficar mais leve. Agora, se vier uma inflação de 0,22% ou mais, já estaremos falando de uma fotografia inflacionária acumulada superior a 4,5%, o que nos tira da meta, o que nos desloca da meta, nos faz não cumprir, descumprir a meta. No acumulado dos últimos 12 meses, porque o acumulado do ano tem 11 meses até essa altura, já que o dado é de novembro. Mas o acumulado dos últimos 12 meses, portanto, novembro de 23 até novembro de 24, traz uma inflação de 4,87%. Estamos rodando com a inflação acima da meta. E desde que houve a alteração da meta calendário para a meta contínua, faz mais sentido olhar para esta linha aqui, ó, a linha dos últimos 12 meses, do que a linha do acumulado do ano. E você vê que por ela nós já estamos rodando acima da meta, ou do teto da meta, que é de 4,5%. Aí nós vamos para os índices. Onde é que estão as notícias aqui, hein? Vamos lá. Para você não se confundir, aqui eu tenho a coluna de outubro, aqui eu tenho a coluna de novembro. Vamos ver os vilões da inflação e os heróis dela também. No grupo de alimentação e bebidas, a gente sai de 1 para 1,55%. Lula, Bolsonaro, Temer, não importa o presidente. Dificilmente você endereça uma reeleição se você tiver a percepção da população de que o preço dos alimentos e das bebidas está alto e não cai.
E veja só, a gente já vinha de uma alta de 1% na alimentação e nas bebidas em outubro. Agora essa alta vai a quase 1,6% em novembro. Não é uma boa notícia para qualquer governante. A habitação devolveu bem, hein? Nós tivemos uma alta de 1,5% em outubro, agora uma queda de 1,5% em novembro. A diferença é de 3 pontos percentuais. Os artigos de residência saíram de uma inflação para uma deflação. Vestuário também. Transportes aceleraram, saíram de uma deflação de 0,40 para uma inflação de 0,90. Saúde e cuidados pessoais saíram de 0,4 de alta em outubro para um 0,0. Despesas pessoais avançaram bem, de 0,7 para 1,4, dobrou. Educação praticamente não se mexeu e comunicação saiu de uma inflação de 0,5 para uma deflação de 0,10. Daqui a pouco eu vou destrinchar esses grupos aqui, ó. Vamos ver quais foram os itens em cada uma das categorias ou nas principais que mais chamaram a atenção. Agora são 9h10. Alô, Coutinho, vamos trabalhar, meu garoto. Ó, a moeda americana parece encontrar um primeiro patamar de acomodação ao cair 0,70, não mais 0,90 ou 1%, R$ 6,051. O Ibovespa Futuro está avançando 0,77% a 128.370 pontos. E a curva de juros descomprime. Se não houver novidade no dólar e no índice, dado que passou pouco tempo, parte para o DI um F27, que está em 14,81%, Coutinho. É uma leve realização. Então vamos lá. Bom, o gráfico do DI, primeiro, né, da forma que ele está montado aí na sua tela, fica até difícil de você pegar e traçar algo, né? Então, assim, você teve envelope basicamente no meio do ano e a partir de agosto o DI só sobe e novembro para frente pegou e deu uma acelerada. Então, para pegar uma figura dessa, a gente até pode pegar e dar uma forçadinha de barra. Então, eu vou fibar esse cara daqui até aqui. Então, o que acontece? Esse número a gente já passou para vocês, tá? Cota 14,8%, da forma que tá, ele lateraliza no dia de hoje, então eu estou inferindo aqui no gráfico de 60, dá para ver melhor um possível envelopezinho. E aí tá lá, objetivo do DI futuro, 27, 15,28%. Ok. Vamos lá, Coutinho, agora eu quero saber se você tem feito supermercado ou se você terceiriza, porque é o seguinte, ó. A gente vai pegar, lembrando que essa aqui é a média brasileira, tá, pessoal? Pode ser que no seu lugar, o lugar onde você vive, não tenha acontecido exatamente isso aqui. Mas na média foi isso que aconteceu. Então, primeiro, alimentação e bebidas. Vamos lá, Coutinho, pra ver como é que anda o supermercado do povo brasileiro. Tá caro. Tá caro, né, Coutinho? Tá caro. E você ainda tem mais uma boca pra alimentar que é a da Fiboninha? Tá caro. Então a conta ficou mais inchada ainda. Tem sido assim. Ela tá hoje com o vovô Ernesto, né? Tá. Tá bom. Então, ó, em alimentação e bebidas, alimentação no domicílio acelerou de 1,22% para 1,81% em novembro. Ou seja, comer em casa tá ficando mais caro. Foram observados aumentos aonde? Preço das carnes, 8% de incremento. Olha a carne mais cara. Com destaques para os seguintes cortes. Alcatra. Gosta de uma alcatra? Bonitinha. Gosto. Bem passada, mal passada ou ao ponto? Não, bem passada. Bem passada? Eu não gosto de carne vermelha. Você não gosta daquele vermelhinho da carne? Não é tem minha que praia. Estar seladinha na boa. Então você vai pagar quase 10% mais caro na sua alcatra. É isso aí. Chã de dentro. Eu confesso a minha ignorância. O que é chã de dentro? Sabe o que é chã de dentro? Não. Não? Sabe o que é chã de dentro? Não faço Tem a menor ideia? Sabia, Leozinho, o que é chã de dentro? Não? Eu também não. Aí eu fui pesquisar no paralelo. Olha aí, ó. Você gosta do traseiro do bovino? Então você come chã de dentro. Tá aqui, ó. Colchão mole. É, chã de dentro. Cadê o colchão mole? Aí, ó. Aqui, ó. Também conhecido como colchão mole. Tá vendo? É o traseiro do bovino. É um corte macio e que pode conter uma fina camada de gordura. Aí, Coutinho, ulalá, chã de dentro. Pô, se pode escrever colchão mole, por que escreve chã de dentro? Quem que fala chã de dentro? Brincadeira, chã de dentro. Nem o açougueiro, sabe? Você pede pro açougueiro ver um chã de dentro, ele sai fora, que isso? Aqui não. Vambora, ó. Contrafilé, 7, ó, o contrafilé pesa, hein? Quer dizer, a pessoa de uma realidade socioeconômica mais castigada, que consegue separar parte do orçamento para comer carne, geralmente aposta no contrafilé. Quase 8% de incremento, hein? Costela, também quase 8%. Além disso, olha o churrasco tá mais caro, Coutinho. Alcatra. Mas você vai pagar mais caro, presidente. Alcatra, chã de dentro, contrafilé e costela. Aí você tem óleo de soja disparando 11%. Olha o café moído, bicho, 2,33%. São alimentos que a população sente, a população em geral. Óleo de soja, cara. Básico. É básico. O café moído também, né? Aí, olha na queda.
A manga, Zé da Manga, já pinta, quer ver? Ó, 16% de queda. Zé da Manga! Eu sabia, 16% de queda pra manga. A cebola, que eu não aguento mais narrar cebola, ou é destaque de alta ou é destaque de baixa, é tipo LWSA, ou tá nos destaques de alta ou nos destaques de baixa. Cebola, 6% de queda. Chora. Leite longa vida, quase 2% de recuo. Alimentação fora do domicílio. Daí é a tua praia, garotinho. Nossa, essa são tá os muito restaurantes. Cara. Desculpa, essa tá muito cara. Tá caro, né? Nossa. 1% de avanço. Subitem refeição. Acelerou 0,53% em outubro para 0,78% em novembro. É verdade, o Coutinho me convidou para almoçar outro dia e eles se arrependeram de pagar minha conta. E mais, ó, o lanche passou de 0,81. Cara do Coutinho. Não, mostra a cara do Coutinho. É brincadeira. Como é que eu apresento o programa com o Coutinho aqui do meu lado com essas caretas? E o lanche passou de 0,88 para 1,11% em novembro. Daqui a pouquinho eu trago mais destaques. A gente vai pro grupo de transportes. Vamos ver se mudou alguma coisa? Mudou. Olha o dólar devolvendo tudo, bicho. 0,36% de recuo. O que era 0,70, chegou a ser 0,90, agora é 0,36% de recuo para o dólar, máxima intradiária. Vamos lá, coach, o Indifute também perdeu fôlego, temos notícias a tratar, pois não? Vamos lá, o dólar eu vou pegar e vou granularizar ele no gráfico de 60, só pra gente enxergar uma coisa diferente, tá? O dólar no intraday, você tem, além do viés altista do diário, você tem o viés altista do intraday, então você tem um sobe, lateraliza, sobe. O dólar pegou e aqui deu uma bela, uma repicada em cima do suporte a meia dúzia 0,57, a gente já tinha falado desse número. Então o dólar permanece altista, tanto no diário quanto no intraday. O índice está aqui restrito embaixo de 128,470, que é um número que vocês já conhecem. A única diferença é, de novo, como ele abre acima, ele começa a desenhar um eventual envelopezinho de alta que poderia mudar o viés do mercado. De qualquer forma, como é um candle só, ainda é muito pouco, mas é uma luz no fim do túnel que a gente tem. Teria que discorrer mais uns 2, 3 candles para ver efetivamente se esse cara consegue romper esse canal de baixa que está desenhado para vocês. 9,16. Indifute perdeu um pouco do fôlego de alta, tá avançando agora 0,40%. Ele chegou a tocar, o Indifute, nos 128,600. Agora está em 128,100. Quer dizer, foram 500 pontos nesse intervalo de 5, 6 minutos, Coutinho. Vou colocar esse cara no intraday pra gente dar uma olhadinha, olha só. Bateu na borda do canal, junto com esse 128,470. Tá em zoom pra você aí na tela, ó. O mercado subiu, sentiu, né? Fez ali um candlezinho de reversão e agora cai. De qualquer forma, de novo, né? Você vê que a figura, ela é altista, né? Ela sai dessa região do 127,700 e foi lá pro 128,400. Agora tem que deixar discorrer um pouquinho para verificar o que o mercado vai fazer. De qualquer forma, mantém também no intraday um viés mais altista. Temos 9 horas com 17 minutos, voltamos a falar da inflação brasileira nessa cobertura especial do IPCA. Na tela para vocês agora o grupo de transportes. Olha o subitem passagem aérea, Coutinho. Você vai viajar no final do ano, Coutinho? Não, eu acho que eu vou ficar por aqui. O máximo que eu vou é Matão na casa da sogra. Vou lá fazer uma... Deixa ele comigo. Vamos dar bom dia pro Leozinho? Vamos lá para a mãe? Eu tô com saudade. Ele me maltrata, mas no final das contas ele sabe que... Mostra aí, Leozão, meu moreno. Eu te contei que eu não contei pra ele. Posso contar ao vivo? Pode, uai. Uai, o meu, que eu falei que eu começo agora essa semana às 9 da manhã. Né? Eu falei pro meu personal que eu ia chegar mais cedo, que eu precisava trocar o horário da minha aula. Meu personal virou e soltou a pérola. Ele falou assim: você vai ver o meu moreno mais cedo. Eu falei, eu vou. Vamos lá, esse é um programa de família. No grupo transportes, passagem aérea avançou 22,65%. Só a passagem aérea contribuiu com 0,13 ponto percentual. Você vê, a sociedade não sente no amplo, né? O que é uma passagem aérea 22% mais cara. Agora, a sociedade sente, em sentido amplo, o que é o óleo de soja mais caro, o que é o café moído, o que é a carne mais cara. Olha só, os combustíveis, caíram 0,15%, quedas nos preços do etanol, gasolina, o gás veicular ficou praticamente estável, óleo diesel também. Ainda em transportes, ônibus urbano subiu 3,7%, após gratuidades concedidas nas passagens nos dias de eleições municipais em diversas áreas de abrangência da pesquisa no mês de outubro. Em outubro caíram as fotos aí relacionadas a ônibus urbano em função das eleições municipais.
em novembro, com a volta, quase 3,7% de incremento. Ok. Despesas pessoais. O cigarro avançou 14,91%. Você não fuma não, né, Coutinho? Não, nunca fumei. Muito bem, Coutinho. Não esperava menos de você. Nunca. Léo Pinheiro não fuma também. Diego Kerber não fuma. Léo Pinheiro? Pô, eu também. Sai daí, hein? Sai daí. Coutinho, o STT vai te pegar. Léo Você fica Pinheiro? fazendo essas brincadeiras, né? Léo Pinheiro? Não, o que eu ia falar é que nós somos um exemplo de saúde, porque aqui, ó, neste estúdio aqui, pelo menos até essa altura, ninguém fuma, ou pelo menos diz não fumar. São 9h20. Que mais que tem aqui, ó? Imposto de produto industrializado. Ó, o senhor Ernesto tá fumante. Altas também foram observadas no subitem pacote turístico, 4% de avanço, e hospedagem, 2,20%. E para fecharmos, tem o grupo de habitação. Esse Coutinho. Energia elétrica residencial, caiu 6%. O que aconteceu aqui? É bandeira tarifária, né? Exato. Bandeira tarifária amarela, que acrescentou R$ 1,88. Reajustes tarifários de 5% em Goiânia. Aí você vê, ó, varia muito de acordo com a praça. Na Praça de Brasília, por exemplo, você teve uma redução de 2,98%. Vocês veem, ó, concessionária de São Paulo, 7% de recuo também, ou a redução foi de 2,88% em uma das concessionárias de São Paulo. Aí tem muito a ver com o local de cada um. No campo da habitação, taxa de água e esgoto, praticamente 0-0. E assim ficamos. Aí eu gosto sempre de olhar para a praça, né? Ou seja, para o local específico, porque isso pode variar muito no Brasil. Então, ó, veja só, em novembro nós tivemos Rio Branco, lá no Acre, como a principal capital inflacionária. Subiu 0,92% em média o conjunto de preços por lá. Em compensação, ó, Porto Alegre, praticamente 0-0. Nós não tivemos aceleração nos preços na capital gaúcha. Cadê São Paulo, que é sempre uma praça importante para monitorar? Tá aqui, ó. Uma desaceleração em São Paulo, de 0,67 para 0,40. Que mais? Em Rio Branco a gente teve aceleração. Ó, aceleração mesmo só em Rio Branco, hein? Só na capital do Acre. Todos os outros desaceleraram. Tô vendo aqui, ó, praticamente não houve exceção. Ok. Você curtiu então, às 9h22, o fechamento da nossa cobertura especial da inflação brasileira, o IPCA, referente ao mês cheio de novembro. Vamos lá, galera, especialmente para a Jéssica Caroline, para o AJ, também para o Alepic, o Rubem Rodrigues, meu amigo. Um abraço para o Rubem. Também tá aqui o Luiz Fernando, o Aurélio Moreira. Cigarro e passagem aérea tem tanto peso assim, quase ninguém que eu conheço tá fumando nem andando de avião. Olha o comentário do Aurélio. Quem mais tá aqui? O Lucas Soares, o Gustavo Vieira, o Coutinho. Ô Coutinho, o Matão é aqui pertinho de Santa Adélia, onde eu moro. Dá uns 80 km. Vou lá te encher o saco no fim de ano. Bora. Vou levar um chã de dentro pra gente comer. Boa. Que é o bom e velho colchão mole. O Léo Levades, de olhos vermelhos, de peles branquinhos. Tá falando aqui o inspirado Léo Levades com a nossa cobertura do IPCA. O Luiz Fernando, quem mais? O Bruno, o Ismael Alves, o Lucas Carvalho, o Gerson Pires e também tá aqui o Ireudo Barbosa. Quem mais? Ó, o glorioso Everson Braga e o Harrison, além do Urso de Ouro. O Fio também tá por aqui. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência. Mais de 1.800 simultâneos. Coutinho, a gente volta a falar do dólar e do índice. Bora lá. Bora, então vamos lá. Bom, mexeu pouco, tá? Então vamos dar uma olhadinha no gráfico de 5. A gente, por intraday, ver se a gente colhe algo. O mercado pegou, fez aquela correção logo no início, tá? E agora o mercado pega, sobe. Então, enquanto o índice transitar nessa região de 127.760 a 128.470, ou seja, na parte superior do FIBO, ok. O day trade, ruim, né? Porque ele abre em gap, depois ele lateraliza, cai abaixo do ponto de abertura, agora sobe, cai de novo. Então, assim, eu teria um pouco de cuidado para quem tá fazendo day trade de índice, tá bom? No caso do dólar, o dólar deu uma repicada, aqui a 6,041 no gráfico de 5, o dólar vai subindo, figura gráfica não é a melhor, o dólar levemente
mais direcional do que o índice, a priori deveria reconquistar R$ 6,107 e voltar no nosso ponto, que é a parte superior do canal branco, R$ 6,138. De qualquer forma, as duas figuras eu aguardaria um pouquinho. Não vejo, assim, uma formação sólida para pegar e bater boleta de trade de índice agora. Rapaz, Lula, a curva de juros está praticamente devolvendo o alívio. O que era um fechamento de 20 pontos base nos pedidos de prêmio, já agora deve estar na faixa dos 10, 8 pontos base de fechamento. É muito pouco diante de todo o estresse acumulado. E o dólar, hein? O dólar cuja mínima foi R$ 6,029, já está em R$ 6,080. Devolveu um monte de ponto. Como tá triste a vida de quem aposta na queda do dólar e no fechamento da curva de juros. O alento passa pelo Indifut, que pelo menos parou nessa faixa do 0,52%. 9 horas com 26 minutos, o Diego chamou a atenção para Lula. Você tem informações sobre o estado de saúde, recuperação, projeção na internação de Lula? Ele segue na UTI aqui do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, não é isso, Diego? Exatamente, segue na UTI, ele deve ficar lá por mais 2 dias, pelo menos esta é a informação que foi divulgada agora há pouco, inclusive pelo Paulo Pimenta, que é o ministro da Secretaria de Comunicação, né, da SECOM. Pimenta diz que Lula deve seguir na UTI por cerca de 48 horas antes de ser transferido para um quarto normal, né, do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Lula que foi submetido a essa cirurgia para drenar um hematoma na unidade de saúde durante a madrugada. Tá rolando inclusive uma coletiva aí da equipe médica que trata o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os médicos dizem que o hematoma foi drenado completamente, então que o procedimento foi totalmente correto. O Lula já está acordado e consciente, inclusive. E, segundo a equipe médica, o presidente deve ficar 48 horas na UTI. Segundo uma última informação que foi divulgada pelo doutor Calil, né, Roberto Calil, que é o doutor do presidente, disse que se tudo correr bem como está correndo atualmente, Lula deve voltar a Brasília no começo da próxima semana. Então essas são as últimas atualizações sobre a saúde do presidente. Está acordado, está consciente, deve ficar na UTI por mais 48 horas e então ir para um quarto comum do Hospital Sírio-Libanês. E se tudo correr bem, segundo o Calil, deve voltar a Brasília já no início da próxima semana. Ok, obrigado ao Diego Kerber. Enquanto isso, Geraldo Alckmin é o presidente da República aqui no país. São 9 horas com 27 minutos. Bom, é o seguinte, Coutinho, nós precisamos examinar 2 papéis que chamaram muito a atenção ontem. São eles Petrobras e Vale. Começando com Vale, cujo gancho para a subida passa pela antecipação que o mercado endereça para o pacote de estímulos da China. O mercado trabalha com um cenário base de que o Estado chinês anuncie nas próximas horas, através do seu Politburo, que é a elite do Partido Comunista do país, um conjunto de medidas que honre o que foi antecipado. E o que foi antecipado? Foi antecipado que o conjunto de medidas visa, entre outras coisas, destravar o segmento imobiliário. Portanto, isso é bom para commodities metálicas. Bom, em resposta a isso, também não bastasse o quanto Vale tinha caído nos últimos dias, você teve um misto de correção com fundamento especulativo, por mais sensual que surja na expressão, que seja, perdão, a expressão, né? Porque se é fundamento não pode ter ruído e especulação. Mas nesse caso tem fundamento, porque o Estado chinês já antecipou os preceitos que pretende atingir com o conjunto de medidas, com o pacote de estímulos. Então você tem fundamento, você teve declarações do Politburo, mas ao mesmo tempo é especulação porque você não sabe concretamente como vão ser as medidas. Me fiz entender? Então vamos falar de Vale agora. Subiu ontem 5,32%. Coutinho, pensando em reversão de tendência, é o caso? A gente pode ver esse papel subir e lateralizar? Não, por enquanto não, Léo. Olha só, vamos analisar, pessoal, com calma, pra gente poder ter uma fotografia correta de Vale. Olha só. Graficamente falando, você tem ainda um envelope de baixo. Então, o mercado cai, o mercado lateraliza. Vale gapa, bate na parte superior do envelope. Então, de novo, rompe sem confirmação. Então, Vale não teria problema nenhum rebater, abrir para baixo e voltar abaixo de 5,915. Ponto número 1. Dito isso, a figura gráfica é baixista e o objetivo de Vale permanece 5,532.
Ok, Vale continua subindo, então eu preciso de alvos ainda de alta. Nota que isso daqui não é uma figura gráfica de alta, o papel simplesmente começou a subir. Vale vai até onde? No número que vocês já conhecem, R$ 61,26. Então Vale, mantém cuidado, né? Eu peguei e fiz uma medida rápida aqui, a gente tem 18 candles ou 18 dias úteis de lateralização. Então Vale praticamente quase um mês de lado. Então, Guto entra daqui a pouco, a gente já comprou essa Vale aqui com seguro, ou eu falei de comprar Vale de forma particionada. Vale ainda é baixista, mantém o cuidado, se subir, primeiro alvo de Vale, 6126. 6126 é o primeiro alvo de Vale, se incrementar a pegada de subida. 9h30, vamos aproveitar o horário cheio para retomar os destaques de agenda. Só um ponto aqui, monitorando um dos canais All News que estão no nosso radar, Lula não teve lesão cerebral e risco é zero. É o que afirma a equipe médica que monitora o estado de saúde do presidente da República. Os médicos também estão dizendo que o hematoma foi drenado totalmente depois das fortes dores de cabeça que acometeram o presidente da República. Bom, daqui em diante nós ficamos de olho na faixa das 10h30. Porque nós teremos a produtividade não agrícola e o custo unitário da mão de obra referentes ao terceiro tri nos Estados Unidos. E teremos no mesmo horário uma grande atração. O leilão do Tesouro passou a ser uma grande atração, pelas profundas dificuldades que o Estado brasileiro tem encontrado para se financiar a taxas minimamente razoáveis e um perfil de endividamento cada vez mais atrelado à Selic. Você tem títulos pós-fixados chamando a atenção e sendo os protagonistas no perfil do endividamento do Estado brasileiro. E se isto é uma verdade, isso aumenta o risco fiscal. Até porque os rumos da Selic vão impactar diretamente no curto prazo para onde vai a dívida pública brasileira. O extremo desse raciocínio, dessa preocupação, chama-se dominância fiscal. Não estamos na dominância fiscal, não estamos próximo de uma dominância fiscal, mas sem dúvida alguma, isso já é unânime, estamos caminhando para tal se não houver uma reversão estrutural de direção. Nós temos às 2 o relatório WASDE do setor agro, às 3 o leilão de treasuries de 3 anos, às 18h30 os estoques de petróleo e API e às 8h50 da noite, inflação ao produtor no Japão. Coutinho, eu falei que eram 2 papéis os que nós precisaríamos examinar. O outro é Petrobras. Petri 4 fechou a R$ 40,04, avançou 2,59%. Queria que você reforçasse os pontos relacionados a Petro. Bora, então vamos lá, pessoal. Recordar é viver, né? O que a gente vinha falando de Petrobras. Quem tá comprado estava bem comprado. Não podia romper 3838, teve a venda no 3986, papel sobe, lateraliza, sobe. Papel rompe sem confirmação, igual Vale. Papel cota R$ 40,04. Então o Petro agora se passa a uma figura muito mais confortável, ainda que não definitiva. Por quê? Porque a Petrobras pode bater na linha de 3986 e rebater para baixo, volta para dentro do canal e vida segue. Então, assim, muita calma quem está posicionado em Petro. Ok, manutenção. Quer comprar mais? Não vejo problema. Eu só aguardaria que eventualmente Petro se distanciasse um pouco do 3986 para você evitar o problema do efeito rebate, né? Ou seja, a Petrobras vai lá, volta, então você vai ou não tomar um stop, ou pelo menos vai ficar no negativo. Se você quiser dar uma fibada para ver até onde esse cara vai, você tem um objetivo praticamente curto, R$ 41,29. Então, fica assim, ativo de manutenção, compras a critério, se for comprar, aguarda um pouquinho, você tem um objetivo longe de Petrobras a R$ 43,60, tá? Mas, eventualmente, eu iria com um pouco mais de calma, até porque você tem upside para subir. Temos 9h33, hora de cumprimentar nosso parceiro querido Gabriel Junqueira, ele já está na ponta da conexão, mais um contribuidor do TC que se soma à nossa cobertura. Gabriel que vai trazer, entre outros destaques, claro, a expectativa para a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária. Fala aí, meu irmão, bem-vindo, tudo bem? Puxa, tivemos um probleminha aí com o sinal do Gabriel Junqueira, já volto com ele. São 9h34. Coutinho, vamos fazer o seguinte então agora. Nvidia teve uma queda ontem superior a 2,5%, em cima de uma das manchetes que nós trouxemos já na faixa das 8 de ontem. Por isso que quem ouve aqui a TC News sai sempre na frente. Uma manchete segundo a qual o Estado chinês tinha inaugurado uma investigação contra a companhia por uma eventual falha ou por um eventual descumprimento de uma lei
antimonopólio do país. Seria ou teria sido um descumprimento da NVIDIA da lei antimonopólio da China. Em função disso, uma investigação foi iniciada. O mercado reagiu mal e teve uma queda superior a 2,5% para os papéis, ou emprestou uma queda superior a 2,5% para os papéis. O gráfico sugere uma reversão e a gente pode ver uma correção um pouco mais estrutural em NVIDIA? Sugere, olha só, a gente mandou super bem, Leozinho, porque quando eu falei de NVIDIA, recordar é viver, está no vídeo de ontem, tá? Eu falei que NVIDIA, eu estaria me antecipando no desenho de um pivô de baixa. Por quê, né? Porque você tem uma lateralização, a lateralização ela tem ganho de topo, a lateralização tem perda de fundo, né? Então isso aqui é um sinal de reversão, é um sinal claro e aí, né, enfim, acabou dando certo. Ativo cota 1,3881, objetivo de NVIDIA 1,3179, que é esse suporte aqui. Se azedar no 876, falo agora o que falei ontem. Quem está comprado em NVIDIA, ontem eu falei, passa a estar mal comprado. Hoje, um pouco pior do que ontem, ficar atento quem está comprado no papel. Eventualmente inicia um processo de realização, porque NVIDIA da forma que está vai descer. Maravilha, Coutinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha em China 11, pelo seguinte... Dá uma olhada aqui na minha tela. China sinaliza afrouxamento monetário pela primeira vez em 14 anos. País adotará uma postura apropriadamente frouxa a partir de 2025, marcando o primeiro relaxamento dessa natureza desde 2010. Isto é o que fundamenta, entre outros efeitos, a alta da Vale na faixa dos 5%, como a gente há muito tempo não via e aconteceu ontem. Aí no corpo do texto, ó, a China anunciou o afrouxamento da política monetária pela primeira vez em 14 anos, com foco em manter a economia aquecida em meio às crescentes ameaças externas. O anúncio do Politburo de que o país vai adotar uma postura apropriadamente frouxa a partir de 2025, marca o primeiro relaxamento dessa natureza desde 2010, quando a política monetária chinesa se tornou rigidamente prudente. Para entender o que isso significa, é essencial conhecer as classificações estabelecidas pelo Banco Central Chinês, que organiza as políticas em 5 categorias, variando de frouxa a rígida. Essa estrutura oferece a flexibilidade necessária para ajustar as medidas de acordo com a evolução das condições econômicas. Embora o Banco Central ainda não tenha divulgado detalhes específicos, o anúncio gera expectativas de que em 2025 o governo realize cortes substanciais nas taxas de juros e considere a compra de ativos como parte de uma estratégia mais ampla para revitalizar a economia e enfrentar os desafios globais. O anúncio concreto das medidas deve se dar ao longo dessa semana, especificamente amanhã, quarta-feira. Tem muito em jogo. Ainda sobre China, como eu cheguei a destacar um pouquinho mais cedo, nós tivemos essa manchete aqui, ó. Crescimento das exportações desacelera inesperadamente em novembro, apesar do superávit comercial que conseguiu ser atingido pela potência, ó. Houve um crescimento de 6,7% nas exportações no mês que aqui, ó, em novembro, certo? Mas o salto de outubro tinha sido maior, praticamente o dobro, a 12,7%. Economistas pesquisados pelo Wall Street Journal trabalhavam com 8,4%, ou seja, decepcionou o conjunto de exportações. Importações, no entanto, também caíram, quase 4%. É um país que está comprando menos do que se imaginava e, em compensação, também vendeu menos do que se imaginava. Economistas esperavam que as importações apresentassem um crescimento de 0,80%. E houve uma queda de 4%. Bom, com todo esse tempero de China, Coutinho, China 11, o ETF que simula a performance média das ações da China, diz o quê? Vamos lá, pessoal. Quando você olha para a tela, né, esse aqui é o gráfico original, escala diária, tá? Ele está muito granularizado. Então eu vou colocar ele no semanal só para ele ficar mais didático. O que você tem em China, né? China você tem aqui um objetivo de R$ 8,39, que eu vou considerar atingido, terceira linha não passa. Aí o que acontece? China monta um outro pivô de alta, né? Então o mercado sobe, o mercado corrige, o mercado sobe. Então, quem está comprado em China 11 está bem comprado. O ativo deveria retestar 833 ou 839. Chegando lá, fique atento. Por quê? Porque como o pivô ele é longo, a zona ela é muito suscetível à oscilação, tá? Então não acredito que vá passar de forma desenfreada. De qualquer forma, o viés do papel é altista. Você está falando de um upside de 7,97 a 10, podendo chegar no melhor caso a 12,75. Então assim, o gráfico está todo bem desenhado, né? Quais são os pontos? Primeiro, ele é um gráfico no semanal, então esses movimentos aqui eles são longos. E segundo, 8,33, 8,39, historicamente, não é uma região
o ativo deva atravessar direto. Então, chegando lá, fique atento, se proteja e verifica se sobe, lateraliza, sobe, ou se sobe e cai. Nós temos 9 horas com 39 minutos. Amigos, o modelo de governabilidade brasileira, como todos sabem, depende muito das emendas parlamentares, sem as quais o Legislativo não topa embarcar nas pautas propostas pelo Executivo. Se trata de abrir o cofre para fazer com que os deputados e os senadores apreciem os textos, os assuntos que são endereçados pelo Palácio do Planalto. E ontem nós tivemos uma indigestão dos mercados de novo e uma percepção de maior risco quando as pautas fiscais, que já vinham sendo problematizadas no sentido de viabilidade política para aprová-las pelo mercado, pois bem, as pautas fiscais encontraram mais um capítulo difícil na novela. Com base no quê? Com base no que Lira disse para Lula como a votação das pautas fiscais desandou. Isso porque Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, você lembra, alguns meses atrás, em cima do princípio da transparência para os recursos públicos e para a aplicação das emendas, exigiu que Congresso e Palácio do Planalto encontrassem um denominador que honrasse esse preceito e só a partir disso é que ele liberaria ou destravaria as emendas. O Congresso teve o seu tempo para decantar, o Palácio do Planalto recebeu do Congresso uma proposta, sancionou sem vetos e na prática não mudou foi nada. Você continuava tendo a implementação das emendas sem a rastreabilidade e o endereçamento concreto e previsível necessário para honrar a transparência do dinheiro do pagador de imposto. Então, o Dino foi lá e falou, tá bom, vai ser assim? Essa é a solução que vocês propuseram? Legal, muito obrigado. Então as emendas estão, sim, liberadas. Parabéns. Só que vão ter que atender ao critério A, B, C, D, E, F. É tipo eu chegar pro Coutinho e falar assim, você vai ganhar um 14º salário. Você fala, pô, que legal. Só que você vai ter que trabalhar 3 horas mais todo dia para honrar o 14º. É uma analogia aqui rápida que eu tô fazendo. Então assim, a manchete num primeiro momento soou positiva para os deputados e senadores. Na prática, no entanto, eles se viram obrigados a cumprir um monte de pré-requisito que, ó o Léo mostrando o seu olhar analítico para esta conversa. Tá com saudade de mim, Moreno? Ele fez questão de mostrar a maneira como você estava profundamente envolvido aqui nesse raciocínio que eu estava construindo. Mas enfim, aí na novela, então você chega a esse ponto. Beleza. O que o Flávio Dino conseguiu com isso? Despertar a desconfiança dos deputados e dos senadores. Porque, na verdade, não é desconfiança, é desconforto deles. O que os deputados e os senadores fizeram? Chamaram o governo e falaram, oh, desse jeito aí não vai dar não. Vocês tomem uma atitude aí. Podem bater na sala do Flávio Dino via AGU e podem dizer para ele que com essa liberação de emenda paraguaia aí nós não vamos trabalhar, funciona. Não vai funcionar. E aí o AGU, a Advocacia Geral da União, a AGU, foi lá e fez todo um relatório organizando os argumentos da Câmara, do Senado e com o aval do Palácio do Planalto para dizer pro Dino, pô, tira o pé, não é assim, tá sendo muito rigoroso. O que o Dino fez? Jogou no lixo tudo isso. Falou assim, não, eu tô dobrando a aposta. Mantenho tudo o que eu tinha colocado na prática. E aí caiu como uma bomba, segundo Lira, pros deputados e pros senadores, ele até falou do Congresso como um todo, e aí a pauta fiscal ficaria desandada. Pronto, tá todo mundo então contextualizado. Aí ontem, depois disso, o Lira vai ao Lula e basicamente registra. Presidente, ou o senhor faz alguma coisa, ou a pauta da reforma tributária fica travada, da medida fiscal fica travada e da lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem fica travada. A decisão acaba sendo sua. Aí a tendência é sempre a acomodação. O que é que se celebrou ainda no fim de ontem? E eu trouxe mais cedo aqui, pegando o boletim Bom Dia Mercado. Nós tivemos a liberação de emendas, o governo anunciou que vai editar portarias para acelerar o pagamento de 6,4 bilhões de reais, 4,1 bi em emendas de comissão e 2,3 bi em emendas de bancada. Não são as emendas individuais, são as de comissão e as de bancada, 6,4 bi. E para além, já se aventa mais 3 bilhões em pagamento de emendas. Aí eu vou finalmente para esta manchete aqui, ó,
em que o Lira sinaliza destravar o pacote do Haddad, mas quer ação do governo. Me parece que o Diego tem um complemento que fala diretamente dessa novela? Exatamente, porque saiu agora de manhã cedo no blog do Valdo Cruz, no portal G1, e Valdo Cruz tem feito várias matérias que impactam diretamente essa relação do governo com o Congresso. E esta reunião que o Lula chamou com o Pacheco e o Lira tinha justamente a intenção de afastar essa versão de que a decisão do Dino foi um jogo combinado com o Palácio do Planalto. Ou seja, seria o Planalto falando, essa decisão é do Dino, a gente não tem nada a ver com isso. E tem sido uma intenção mesmo do governo. O próprio relatório da AGU, que concentra os argumentos dos deputados e dos senadores, teve amplo apoio do Palácio do Planalto, justamente para, pelo menos na narrativa, o governo se blindar e dizer, olha, nós também não gostamos do que o Dino, ou se não gostamos ou gostamos, a gente não tem nada a ver com isso. Só que quando você assume via AGU que o Dino pode recuar, e aí você envia para ele um conjunto de argumentos que sugerem um recuo, você, Palácio do Planalto, está endossando os deputados e os senadores, logo você está dizendo que tanto quanto eles concorda que o Dino exagerou. Mas na prática o Dino apenas reforçou a visão que ele já tinha. Bom, deixa eu descortinar um pouco dessa manchete aqui, ó. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a alguns líderes que o governo deve cumprir a lei das emendas parlamentares e que os projetos de ajuste fiscal podem começar a caminhar nos próximos dias. Lira conversou com Lula, a reunião foi convocada de última hora na tarde de ontem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi convidado. Lula foi alertado que o pacote de ajuste fiscal estava travado. Pouco antes da reunião, Lira esteve com líderes de partidos e todos decidiram suspender a votação dos projetos de corte de gastos após a decisão de Dino. As lideranças pediram que o deputado alagoano informasse ao chefe do executivo que não há clima para a votação do pacote. Foi aí que ele usou o verbo desandar. Lula, a votação para as medidas fiscais desandou. Inclusive, ontem nós tivemos um boicote, não tem outro termo, lá na CCJ do Senado, para o texto do relator da reforma tributária, o Eduardo Braga. Nós não tivemos quórum. E hoje já existe a flexibilidade há algum tempo, né? Hoje o senador, ele pode, de maneira remota, virtual, fazer a presença dele estar justificada. Então, assim, não houve presença e formação de quórum para apreciação da relatoria do Braga, porque foi uma resposta, uma retaliação dos senadores à agenda econômica do governo diante da decisão do Flávio Dino. Então, não só as medidas fiscais. Ontem nós tivemos um emperrar da engrenagem da reforma tributária na regulamentação do Senado em função da mesma novela. Após o encontro com Lula, Lira convocou alguns líderes para conversar. Na reunião, o presidente da Câmara sinalizou às lideranças que o governo se comprometeu a cumprir o que a lei das emendas sancionada por Lula pressupõe. O pacote de corte de gastos pode caminhar então. Aliados do deputado alagoano afirmam que se o governo cumprir o combinado, o ambiente pode melhorar e os relatores das propostas nomeados nos próximos dias. Entre os cotados estão o vice-líder do governo Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, o doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e o Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Então, destravando as pautas fiscais, estariam os relatores nomeados para cumprir cada uma das pautas. O governo deve fazer gestos para amenizar o clima no Congresso. O Planalto deve editar uma portaria para acelerar o pagamento das emendas parlamentares, sobretudo na modalidade PIX. Em outra frente, a AGU vai publicar outra portaria com orientações sobre os pagamentos dos recursos. O documento será destinado aos ministérios e deve trazer diretrizes sobre a decisão de Dino para garantir a execução das verbas, incluindo as de comissão. Ao UOL, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que está estudando o tema. A movimentação acontece após o ministro Dino manter as condições impostas para a liberação de emendas. Ele rejeitou um pedido da AGU para que reconsiderasse a decisão. E a gente fecha dizendo que o imbróglio envolve os três poderes. Lula convidou Lira e Pacheco depois da decisão de Dino. O governo queria a revisão dos itens das emendas PIX, do trecho que limita o crescimento das despesas com as emendas e de outro que exige o nome do parlamentar que pediu a emenda, por exemplo. 9h49. Tudo isso para a gente atualizar o suco, puro suco de Brasil, e pedir ao Coutinho que fale do dólar e do índice. O índice deu uma encorpada de novo, Coutinho, 0,8% de avanço, 128.420 pontos. Bora. O dólar
está recuando 0,53%, R$ 6,060. Então vamos lá. No caso do índice, o índice não mudou nada, né? Então ele teve aqui a sua mínima e da minha última participação foi subindo. Segue subindo. Deve retestar 1,28478, deve retestar, e aí você tem duas resistências, a primeira a linha, a segunda o topo do canal. Então, ficar atento agora quem está comprado no índice em termos de day trade, porque ele deve dar uma oscilada agora nessa região de 1,28500. Dólar. O dólar vinha de uma figura de cunho altista, o dólar vira, faz aqui uma montagem de pivôzinho de baixa, inclusive. Este desenho deveria fazer o dólar retestar R$ 6,025. De qualquer forma, a figura em si, ela é muito ruim. Então isso daqui para virar é 2 minutos. Então mantenho o que eu falei logo no início, né? Se o day trade dos dois instrumentos não tá no seu melhor ponto, e no seu melhor ponto para mim é uma figura gráfica decente. O índice, ok, faz aí um movimento de alta, vai agora testar o 450-500. O dólar não foi buscar o 107, que é o que eu imaginei que fizesse em termos de repique, já virou. E aí você olha a figura, e a figura em si ruim. Então, muito cuidado e muita atenção quem estiver batendo boletinha de day trade nos dois instrumentos, porque a figura, assim, eu não tenho nada para falar em termos direcionais, nem numa ponta nem na outra. 9 horas 50 minutos, temos 10 minutos para as 10 da manhã. Você que está chegando agora, a gente já abordou com o Coutinho, pensando em outros ativos financeiros aqui. China 11, Petrobras, Vale e Nvidia, com os 4 ganchos. Quem chega mais cedo sai na frente na melhor cobertura do mercado financeiro que está aqui na News. Meu abraço no Alexandre Calvo, no Dan123, na Deise Oliveira, no Márcio Araújo, no Marcos, também o Jesus, o Kleber Neves, o glorioso ZWS, maior patriota que existe. O Marcos também está na área, o Toca Garage, o Matos, o Harrison Delci e o glorioso Renko, além do Márcio Maria, acho que é um casal aqui, Márcio e Maria, maravilha. Também o Diego Silva, o Dirceu Ueno, o Praça e o Sérgio Silva. Muito obrigado a todos vocês. Nós perguntamos, olha só como são as coisas, nós perguntamos mais cedo aqui pro nosso chat e eu penso que o chat nos deu um excelente termômetro de mais uma das variáveis que implicam aumento na precificação de risco do país. Nós viveremos amanhã o último dos rituais, ou a última das decisões de juros brasileira, com o Banco Central sob o comando de Roberto Campos Neto. Será pela última vez. A partir de janeiro, o Campos Neto deve voltar para a iniciativa privada, ao menos num primeiro momento. Não sei se ele tem pretensões públicas. A gente lembra daquelas declarações em que ele se via como um ministro de um eventual governo no futuro. Há quem especule que ele possa sair ao Senado. Eu já ouvi algumas coisas, mas na prática, enquanto não sair da boca dele, eu estou entendendo que ele vai voltar para a iniciativa privada e me parece que com muito mercado. Tem muito mercado para o Campos Neto. E é Galípolo quem assume a parada a partir de janeiro. Nós perguntamos mais cedo aqui no chat. Deixa o like e vem. Porque é um recadinho, às vezes a pessoa responde o chat e não deixa o like. Pô, você vai responder o chat, já deixa o like lá para não escapar, né? Então deixa o like e vem. Você acha que o Banco Central, sob o comando de Galípolo, será rigoroso com a inflação, leniente com a inflação, ou prefere esperar para ver? Porque essa é uma das variáveis para a gente pensar risco. 24% e só 24%, não chega a 1/4, entendem que o Banco Central de Galípolo será rigoroso com a inflação. 33% entendem que o BC do Galípolo vai ser leniente com a inflação, ou seja, tolerante com a inflação. Não vai dar a ela o trato rigoroso que o atual Banco Central costuma dar. E 43% preferem esperar para ver. Por que para mim isso aqui é muito legal de comentar? Porque talvez seja o termômetro de mercado mesmo. Ainda que a retórica do Galípolo esteja sendo exemplar, ele não titubeou em momento algum, não escorregou até aqui, não chegou a negociar, tolerar a inflação mais forte. Ele fala, a meta de inflação se cumpre, o Banco Central não pode negociar isso, tem que partir, tem que buscar o centro da meta, não é o teto dela, e precisando subir juros, nós subiremos. Então assim, na retórica ele não escorregou. E o mercado, ainda que não puna nos preços uma eventual escorregada do Galípolo, também não parece dar todo o benefício da dúvida para ele. Talvez essa alternativa do prefiro esperar para ver seja uma das alternativas que mais
norteiem o mercado em relação ao Banco Central. Se você me perguntar qual o meu cenário base, eu não acho que o Galípolo, talvez a gente até discorde nisso, eu não acho que o Galípolo vai baixar juro na canetada, não acho que vai ser uma coisa parecida com o Tombini na época da Dilma Rousseff, não acho. Mas até aí, eu também achava que o governo ia apresentar um pacote fiscal minimamente razoável e consistente, e não apresentou. Tanto porque o número não é levado a sério pelo mercado, quanto porque contaminou o anúncio com a isenção do imposto de renda para R$5 mil. Então esse cenário base, por exemplo, eu errei. Agora, eu não acho que o Galípolo, meu cenário base não é de um Galípolo trazendo cavalo de pau para o BC. Eu acho que vai continuar cumprindo o mandato em linha com o que ele mesmo disse até essa altura. Você tem alguma projeção, opinião nesse sentido? O que esperar do Banco Central do Galípolo, Coutinho? Eu acho o seguinte, Leozinho. Primeiro que assim, eu entendo que ele não tem muito espaço, né? Então, assim, eu acho que eventualmente no primeiro sinal de fraqueza dele, né, ele foi testado já, né? Você vê que quando o Haddad fez a divulgação, ele se absteve e falou assim, não, eu confio no Haddad. E ok, né? Mandou um protocolo. Então, assim, eu acho que na questão do mercado, o mercado não precisa ter pressa, né? Acho que o menor sentimento que o mercado sentir de que o Galípolo não vai fazer o que é correto, você vai ver o dólar continuando a subir, a taxa de juros explodindo e a bolsa indo para baixo. Então, né, assim, tem essa coisa, né? Ele foi indicado pelo atual governo, ele vai ser leniente, não vai. Eu acho que assim, lamentavelmente eu acho muito ruim, né? Você falar que 49% vai pagar para ver, né? Ou tá 43. 43 tá pagando para ver. Eu acho muito ruim, né? Porque eu acho que embaixo disso tem um descrédito, né? Eu sinto isso, entendeu? Agora, o que eu entendo dele é que é assim, ok, né? A gente vai pagar para ver. A primeira respirada fora do lugar que ele der, você vai ver o mercado estressar na hora. Exatamente. Assim, na hora. Então ele não tem muita margem para fazer nada muito diferente, entendeu? Eu acho que, né, de tudo isso que você leu aqui das 9 às 10 da manhã, né, é primário, né? Mas o governo fala, a culpa é da Faria Lima, né? Então, assim, o governo não faz a lição de casa, pacote fiscal não sai, quando sai essa coisa mal feita, esse imbróglio que agora o governo faz o pacote, mas o governo não tem o número necessário para aprovar e agora tem que negociar, né? O Buca falou muito bem ontem, né? No Brasil negocia no dinheiro, agora tem que liberar a emenda e aí tem que fazer o subterfúgio da liberação da emenda. Mas, respondendo sua pergunta, ok, vamos aguardar, mas ele não tem... O Galípolo não tem espaço para errar, não. Primeira erradinha que ele der, o mercado vai punir ele na hora. 9h57. Leozinho, no modelo de governança brasileira é assim, o executivo reúne o legislativo, deputados, senadores, ele pergunta, o presidente pergunta, o que vocês querem? Vocês querem que eu faça o quê? E eles respondem. Libera geral, libera emenda, libera emenda. Emenda tudo. Emenda de comissão, emenda individual. 9h57. Você sabe que você fez uma provocação muito legal aqui. A gente está caminhando para um cenário base, e aí a gente mergulha no mercado à vista e vamos com o nosso padrão. São temas aqui que eu estou tratando contigo, que eu tinha separado para tratar com o Gabriel, até uma satisfação ao público, dado que ele deu as caras aqui. Ele está com um problema na estabilidade do sinal de internet. Em função disso, não vai ser possível ouvi-lo hoje, tá, pessoal? O Gabriel volta amanhã, um abraço nele. Mas você trouxe um gancho muito legal. O mercado está calibrando firmemente a expectativa para uma alta de 100 pontos base amanhã no Copom. Primeiro dia de reunião é hoje, amanhã a batida do martelo. Mas os membros ali do colegiado já estão reunidos hoje. E, obviamente, vão colocar na mesa o que o mercado está endereçando, que é uma alta de 1 ponto percentual. Sob o risco de, caso não se dê, o mercado interpretar que o BC ficou atrás da curva. E quando o mercado lê que o Banco Central está muito atrás da curva, você começa a ter uma abertura de boca de jacaré que não é interessante para ancoragem de expectativas. E para muito analista, é isso que deve fazer o Banco Central incrementar em 100 pontos a taxa Selic. Aí eu empurro você para o raciocínio de janeiro. Porque, vamos combinar, o mercado não é inocente. Os agentes de mercado também têm os seus interesses. Pô, óbvio. Quando você vai para janeiro do ano que vem, quem estará à frente do Banco Central? Galípolo. Trocou tudo. Em tese, a taxa Selic vai dormir de quarta para quinta-feira em 12,25%. Está em 11,25%. Com mais 100, vai a 12,25%. E também, em tese, em janeiro do ano que vem, o mercado dificilmente descomprime essa curva de juros
a ponto de desincentivar uma nova alta de 100 pontos base. Ou no mínimo 75. Mas quem dá 100, não dá 100 hoje para dar 75 amanhã. Quem dá 100 hoje deve manter o pace, deve manter o ritmo. Então, para onde eu estou querendo levar você e os ouvintes que estão nos acompanhando aqui, a reflexão? Muito provavelmente, o teste de fogo do Galípolo vai ser estrear nas decisões de juro como presidente do Banco Central em janeiro, assinando uma alta de 100 pontos base para a Selic. O cara indicado pelo Lula. O cara que não é o bolsonarista do Campos Neto, para ficar com a retórica do PT, que em vários momentos foi para essa embalagem, para essa direção. Então olha para onde a gente está indo. Talvez esse seja o grande teste de fogo. O Galípolo inaugurar os seus trabalhos dizendo: Lula, muito obrigado pela indicação, Senado, obrigado pela aprovação na sabatina, 100 pontos de alta na taxa de juros desse país aqui. Isso aí. E acho difícil que o mercado melhore condições a ponto de tolerar uma alta de 50 ou 75 pontos base apenas na Selic. Não subir a Selic em janeiro? Esse cenário já deixou de existir há muito tempo. Sabe o que está tocando agora? O hino nacional brasileiro. Quando você estudou ensino básico, você tinha que... Toda segunda-feira. É toda segunda? Toda Meu segunda-feira. colégio era toda sexta-feira. Toda segunda-feira, mão no peito, cantar o hino nacional. É. Toda semana, durante anos. Durante anos. Na minha escola primária era toda quarta-feira. Toda quarta-feira. O que é isso, Pichó? É toda segunda, toda quarta, toda sexta-feira. Só faltou terça e quinta. Só faltou terça e quinta, exatamente. Léo Pinheiro, você cantava o hino nacional na escola? Na escola e no exército. Fez exército, seu Moreno. Ele fez exército. O que você fazia no exército, Leozinho? Vamos contar pro público aqui. Atirador? Eu não sabia, mais. nunca perguntei isso pra ele. Era atirador, irmão. Atirador do exército. Não brinco mais, viu, Leozinho? É, tá vendo? Ele vai rápido no gatilho. Ele é rápido. Ah, boa, Diegão. É daí que vem a agilidade do Léo Pinheiro, tá vendo? Brilhando aqui na sonoplastia. Atirador, hein, meu moreno? Atirador. Qual que era o exército, o Léo? Em qual região que você fez? Era Presidente Prudente? TG-0289 Oswaldo Cruz. Esse é o Léo. Maravilha. Nosso franco atirador aqui. 10 horas com 1 minuto. Galera, o mercado à vista já é realidade. Vamos para a cobertura. Agradecendo o carinho da sua audiência e o calor da sua companhia. Quase 2.100 pessoas estão prestigiando o nosso programa. Eu agradeço firmemente. E o Ibovespa, lentamente, vai perseguindo o que o Ibovespa Futuro está dizendo. E o que o Ibovespa Futuro está dizendo é 128.500 pontos como marca, 0,85% de avanço. O dólar, a gente abre os trabalhos do à vista com uma queda de 0,46%, R$ 6,065. Você pode até atualizar, Diego. Houve um momento em que você destacou que o real era a quarta moeda na divisa, ou na cesta de 23 divisas que a gente monitora, era a quarta moeda que melhor performava contra o dólar. Deve ter caído algumas posições, não? Na verdade, subiu, agora é a primeira. É mesmo? É a que melhor performa ante o dólar americano, seguida pela moeda húngara, o yuan chinês e a coroa norueguesa. Ou seja, a gente passou todos os primeiros lugares. Tipo Ayrton Senna. Ayrton Senna. Que, por sinal, comecei a ver a série dele lá na Netflix. Depois eu conto pra você. Só vi um capítulo. Você tá vendo? Boa. Assisti com a Flávia. Você assistiu inteira? Muito boa. Ah, legal. Vale a pena. Não vai me dar spoiler, hein? Não, mas muito boa, pode deixar. 10 horas com 2 minutos. Não, o que eu ia falar é o seguinte. O dólar chegou a cair 0,90. E nós éramos o quarto colocado, agora ele cai 0,40 e nós somos o primeiro. Vai entender. Tem essa diferença do contrato futuro do dólar e do dólar spot, né? Então, às vezes teve um delayzinho aí pra... Pode ajudar a explicar. Pra ajudar a explicar, exato. Ok, 10 horas com 3 minutos. Vamos lá, Coutinho. Dólar e índice abrindo os trabalhos do Avista. Bora. Então vamos lá, pessoal na tela. No caso do índice, o índice não muda muito, tá? A gente tá ali tangenciando aquela região que eu falei que ia dar uma oscilada e realmente deu. Você nota 1, 2, 3, 4, 5, 20 minutos que o índice está debatendo ou se debatendo na região de 1,28470, então fica atento. Pelo menos sobe e lateraliza, sobe, né? Monta um envelopezinho aí meio travesso, mas a priori altista, vamos ver como é que esse cara se comporta. Vou pro dólar. O dólar, não, esse ruim demais, né? Ou seja, a gente imaginava uma alta, o dólar reverte. Quando o dólar reverteu, eu pedi para ter cuidado, imaginando buscar 0,25, o dólar reverte de novo. Então, assim, o dólar está muito ruim para fazer trade nesta condição direcional, tá? Então, fiquem atentos. O índice ali oscilando no 128,470, o dólar fazendo aí topos e fundos descendentes. Na verdade, o dólar monta no intraday uma figura de convergência.
Tá aí então, índice e dólar sendo passados a limpo. Curva de juros voltou a dar uma descomprimida maior. O Diego traz pra gente, em média, quantos pontos base a menos a gente flagra na curva, toda a extensão dela, contratos curtos, médios e longos, Diego? Em média, 15 pontos base e meio agora, quase 16. O Ibovespa vai renovando máxima aos 127.546 pontos. Olha, Vale está numa levíssima realização, cai 0,25%, 59,64%. Você trouxe a expectativa no mercado de futuros, traz agora a confirmação ou o redesenho da expectativa com o mercado à vista, Coutinho. Então vamos lá, no caso de Vale, ficar atento. Então o que eu falei, né? Como o Vale ontem rompe sem confirmação, ou seja, rompe tocando na linha, uma das coisas que pode acontecer com o papel é o que a gente chama de rebate, né? Ou seja, ela rompe, ela volta para dentro do canal. Então nota que Vale está tangenciando duas linhas, fique atento, tá? O viés de Vale é baixista, cujo objetivo é 5,535. Vale rompendo, ou seja, era e se subir? Se subir é o 6126. Essa região onde Vale se encontra agora, na casa de R$ 59,15 a 50,59, 50,60, o que seja, você tem Vale duelando nessas duas linhas. É ponto de entrada? Para mim, não. Guto Cerávulo entra em instantes. De novo, quero comprar Vale, compra com seguro ou faz compras particionadas. Nós temos 10 horas com 5 minutos. Chegou o superchat pra gente. É do meu querido amigo Bruno Cury. O Bruno é um entusiasta do nosso trabalho, ele é membro do YouTube do TC e ainda manda superchat. Ele diz, bom dia, podem analisar Açaí 3 e Eco Rodovias? Agora, meu amigo, ainda mais nessas condições. Então, Açaí 3 e Ecor 3 são as próximas atrações. Coutinho, começamos com Açaí. Bora. Açaí dentro de um canal, restrito 643792, o ativo está em leilão nesse momento. Açaí perde R$ 6,43. Nota que eu não tenho história, ou seja, né, gráfico anterior. Quando eu olho para esse rompimento, Açaí começa a me desenhar uma figura de cunho baixista. Posso pegar e dar uma fibadinha curta no caso de verificar até onde vai esse movimento, o que eu acho curto. O ativo cota R$ 6,16. Se fizer todo o movimento, vai para 5,30, tá? Então, não sei se você está eventualmente comprado ou você está mal comprado. Pior, abaixo de 6,43. Entrar shorteado, vendido a descoberto, eu acho ruim, acho curto. Você vai entrar vendido a 6,15 para 5,30. Então você tem 70 mais 15, 85 centavos de downside. Eu acho isso um trade curto, tá? Então, não faria nada. Para mim, Açaí, ele é um trade de manutenção e já te dei os dois viés. O próximo que ele pediu, qual foi? Eco Rodovias, Ecor 3. Então vamos dar uma olhada nesse cara. Bora. Double clique nele. Esse aqui tá facinho, ó. Já abriu no lugar certo, inclusive, para você. Mercado cai, lateraliza, cai. Ecor 3, rompimento, R$ 5,14. Objetivo 4,19. Comprado, mal comprado. Vendido, bem vendido. Se estiver vendido, seu ponto de recompra, R$ 4,19. 10h07. Meus amigos, eu sempre gosto de ver o termômetro do chat e o glorioso Ike Grafista traz um destaque tanto. Ele diz assim, FHER3, fertilizantes Eringer, testa resistência e entra em leilão. Olha aí, ó, FHER3 entrando em leilão após testar resistência, traz aqui o Ike Grafista. E a galera tá repercutindo, o próprio Kleber diz, essa FHER3 tá terrível. Coutinho, passa uns 60 minutos nela, por favor, vê onde é que tá a quarta, porque a terceira já foi faz tempo. Bora. Vamos lá, meu irmão, diga aí. Olha só, você tem aqui uma figura sobe, corrige, sobe, sobe, lateraliza, sobe. Então você tem um pivô, você pode pegar esse cara daqui até aqui sem problema, tá? Então o ativo cota R$10 cravado em leilão. Objetivo dele 11,59, comprado bem comprado, ativo de manutenção com compras a critério. Você tem aí praticamente R$1,60 de upside para o próximo movimento, sem falar dos outros, né? 12,82, objetivo final desse cara, ou no 4,81. Eu só ficaria atento porque, como o ativo ele vem desses movimentos explosivos, eu sempre falo, um gráfico que espelha isso muito bem em Americanas, tá? Ele pode ir para baixo no mesmo ímpeto que ele foi para cima. Então, apesar de você ter uma figura gráfica, eu seria um pouco mais comedido, principalmente se você está fora, não sei se é a questão da entrada, para mim mais uma questão de manutenção. Vale o mesmo raciocínio de Vale, se for fazer compras parciais com preço médio positivo.
E olha, a Gisele, que tá por aqui, nossa audiência feminina, tá de olho em BMGB4. Depois eu vou com o Márcio Araújo, que pediu Banco do Brasil e Bradesco. Ele quer dar uma olhada nos bancões. Valeu pela sua audiência, hein? Mais de 2.000 simultâneos. Valeu, mais de 1.000 likes. Essa é a TC News, esse é o Manhã TC News. Esse é nosso jeito de cobrir o minuto a minuto do mercado. E vejam só, amigos, nós temos a coluna do Valdo Cruz no Grupo Globo destacando: perspectiva sobre cortes é negativa no Planalto. Governo já avalia que votação no Congresso pode ficar para início de 2025. Segundo o jornalista Valdo Cruz, o Palácio do Planalto trabalha com um cenário em que as pautas fiscais só serão apreciadas pelo Congresso Nacional em 2025. Isto é muito ruim, pensando em descomprimir esse dólar e descomprimir essa curva de juros. Ai, ai. Alô, Marcelo Coutinho, vamos contigo. E não é que no final das contas, eu acabei, quando você me perguntou, eu acabei sendo infeliz quando eu te falei. Eu falei, não, o governo não vai, o governo vai jogar pro ano que vem. Aí. Tá caminhando para isso. O governo vai jogar pro ano que vem. Vamos lá. Ou o Congresso vai jogar nesse caso. O Congresso vai jogar pro ano que vem. É a inabilidade de costurar isso tudo, né? Na verdade. BMGB4. Vamos lá. Mercado cai, lateraliza, cai. O ativo cota R$ 3,92. Ele é baixista. Pode entrar com uma venda abaixo ou em R$ 3,84. O objetivo desse cara, R$ 3,46. Oscila em R$ 3,59. É uma operação direcional. Verifica se você tem, com certeza deve ter, nesse papel para alugar, para você vender a descoberto. E aí você tem de 3,84 a 3,46. Márcio Araújo, como eu adiantei para vocês, o Márcio Araújo fez pedidos aqui de bancões. Ele tá de olho em Banco do Brasil e tá de olho também em Bradesco. Vai lá, Coutinho. Banco do Brasil. Banco do Brasil tá ruim, baixista, tá? Cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Então, Banco do Brasil, ele é baixista, vai dar uma nova entrada, o que eu acho curta, a 24,42 com destino a 23,60, ou seja, ele é mais um ativo de manutenção do que um ativo de entrada. Nota que ele tem um belo de um envelope de baixa formado. Quando eu olho para o histórico do papel, tomar bastante cuidado, porque você tem dois suportes aqui que podem te incomodar, mas como ele já foi ativado, ou seja, eu já tenho os dois toques, na verdade aqui eu tenho 3, então o envelope em si ele está constituído. Então, quem está comprado, está mal comprado, fique atento. O objetivo final desse cara, 2360. O outro é Bradescão? Bradescão. BBDC4. Então vamos dar uma olhada em Bradescão. Só Banco do Brasil, tem muita gente perguntando se não vale compra, porque depois que teve uma recomendação baixista, Diego, me ajuda a lembrar, nós tivemos, acho que foi o Goldman, mas não vou ter de cabeça, nós tivemos uma revisão de baixa para o preço-alvo de Banco do Brasil, trouxemos aqui ao longo desta semana, não, da semana passada, e aí os papéis de Banco do Brasil começaram a cair com um pouco mais de força em função desse gancho, que o Diego vai me ajudar pouco a pouco aqui a rememorar. E aí algumas pessoas escreveram na época e continuam escrevendo agora, se tem oportunidade de entrada em Banco do Brasil, dada essa desidratação recente. De fato, você vem com a escadinha de baixo. Você entende que ainda não é o caso, né? Não, eu acho que não, Léo, olha só. Toada de baixo ainda. Assim, de novo, se você pegar e falar assim, BBS3 está numa região de compra. Quando você olha assim, você tem um percalçozinho aqui que me instala dois suportes em cima dessa região. Quando eu vejo um canal de baixa desenhado, né? Se você quiser usar uma referência, vamos trocar. Vamos lá, Bradesco está em... Perdão, Banco do Brasil está em região de compra, mas não tem figura, que eu ainda acho uma forçaçãozinha. Mas ok. Eu aguardaria, porque assim, qual é o meu problema? Você tem uma tendência de baixa, você tem uma lateralização, assim, você tem tudo de ruim para comprar, né? Qual é o pior caso? Então assim, você comprou, esse cara continua caindo. Qual é o caso médio? Você comprou e esse cara fica de lado. Então assim, né? Se você quiser, ok, acho que não vale a pena comprar com uma put, de repente, ou comprar put, eventualmente trabalhar com derivativos, eu acho cedo. Eu acho que eu aguardaria uma figura de alta aqui, ver que o upside não tá tão longo, ou seja, você tá falando de um ativo cotado a 2,461, eu tô falando para você começar a comprar acima de 2,586, então assim, R$1,30 de upside num ativo de R$25, ou seja, tá falando de conta rápida 5%. Não vejo tanta diferença, não. Eu seria mais comedido do que começar a bater boleto em BBAS3 nessa altura do campeonato. Bradescão, vamos lá. E ó, a memória não me traiu, agradeço ao Diego, ele confirmou no paralelo, foi o Goldman Sachs mesmo. Cortou a recomendação de compra para neutra, preço-alvo em R$26. Pois não. Bradescão, pior ainda, né? Porque esse aqui, além de você ter
uma figura de baixa, ou seja, você tem um cai, corrige, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Esse aqui, pelo menos, em detrimento de BBAS3, está bem desenhado. Então, assim, Bradescão cota 1 no 225, vai buscar 1 no 103. Então, esse aqui pior ainda, ou seja, também não faria nada. Se quiser comprar Bradesco, eu acho que vale a pena aguardar, porque vai comprar mais barato. 10h14. Meu parceiro JPS deu uma olhada no varejo e chamou a atenção dele Mercado Livre. Por isso ele pede Meli para você. Meli 34? Isso. Bora, dá um double clique e dá um zoomzão. Meli tá lateralizado, dentro de uma região que parece uma região de distribuição, parte superior do gráfico, tá? Num longo canal, 8814 121. Mercado Livre no curto prazo, ele é baixista, cai, corrige, cai. Você tem um pivôzinho de baixa lá na parte superior e fazendo harmônica, né? Então, apesar dessa alta sobe 2,26%, se você olhar o movimento, você tem um pivôzinho de baixa e você tem uma harmônica que sobe e cai. Você tem aqui dois elementos que trariam esse cara para baixo. Se você está comprado, fique atento. Você está bem comprado em termos de região, você está na parte superior. Você está mal comprado porque esse cara está lateralizado há não sei quanto tempo. Fique atento. E no curtíssimo prazo, em questão de dias ou semana, o viés desse cara é baixista. 10h15. Para o Rodrigo Milan, para o Ike Grafista, para o Aurélio Moreira. Inclusive o Aurélio, que também é bom de bola, tá dizendo que Caixa Seguridade disparou. Vamos lá para Caixa Seguridade? Vai lá, Coutinho. Vamos dar uma olhada nesse cara. Realmente deu uma bela, deu uma disparada, pivôzinho de alta já estava desenhado, tá? Não me recordo qual que eu dei para esse cara, se foi qual de compra ou manutenção. De qualquer forma, sobe, corrige, sobe, tranquilão. O ativo bate ao no 595, no 594 era o objetivo dele, então fique atento, porque Caixa, a partir desse ponto, deveria cair. O mais conservador, 0 a 0 a metade, o mais arrojado, cola o stop. 55 de vol, 80, 85 de stop loss, para tentar buscar os próximos pontos. O no 627, o no 638, final o no 709. 10h16. Bom, a essa altura, os leilões chegaram ao fim quase que em toda a bolsa, né? Praticamente não tem mais papel em leilão na composição do índice, pelo menos eu não vejo. E nós temos o Ibov em 0,46% de ganho, 127.798 pontos. O dólar caindo 0,20%, bem pouco, perto do que já caiu, R$ 6,080. Curva de juros desidratando mais para timidamente do que para substancialmente, como chegou em alguns momentos. A gente chegou a flagrar aqui, o Diego narrou mais cedo, 20 pontos base a menos para os pedidos de prêmio. Já temos, quando muito, 10 pontos base a menos. Vamos lá, Coutinho, depois do longo tempo do leilão, né? O Ibov, então, em 127.750 pontos. O Ibov, eu tracei aqui um canal, pessoal, para fazer o paralelismo com o índice, tá? Para poder facilitar a visualização. Então, assim, o que está em branco na sua tela é o longo canal de baixa do índice Bovespa. E aí, de novo, né? Esta formaçãozinha sobe, lateraliza, isso aqui começa a desenhar ou começa a esboçar um possível envelope de alta. Ou seja, quem sabe o mercado não sobe, o que é difícil, tá? Então teria que primeiro subir, teria que romper todo esse canal baixista, ou seja, tem N pivôs de baixa que devem ser rompidos, mas, enfim, quem sabe não é o primeiro. De qualquer forma, qual é o oficial? O oficial é baixa do Ibov, objetivo dele 1,22,703, objetivo final 1,9981. 10h17. Boa, Coutinho. Vamos lá, meu caro Diego Kerber e eu passemos por algumas das perguntas da galera aqui. Só vou terminar o panorama das Blue Chips. Como é que a gente tá, amigos? Ambev, mais uma fotografia de alta, máxima intradiária, 1,13%. Impressionante o fôlego de Ambev. B3, ufa para quem tá comprado, retomou os R$10. 0,6% de avanço, R$10 com 6 centavos. Aí você tem, entre os bancões, Banco do Brasil caindo, Bradesco caindo, Santander caindo, Itaú é exceção, sobe 0,30. Quando você vai para o quarteto de ferro, CSNA 3, R$11,69, está subindo 0,30. E que mais que tem aqui? Gerdau está caindo 0,40, aí sim em direção oposta. Uzi Minas está avançando 0,30, Vale caindo 0,30. Quer dizer, está misto o quarteto de ferro. Aí você parte para Eletrobras, alta. Elet 3 avançando 1% a R$ 36,30, Elet 6 avançando 0,90 a R$ 40,00 com 35 centavos. Embraer, que eu já incluí aqui no quadro das Blue Chips faz tempo,
0,25% de avanço, 56,58. Dá para destacar Petrobras, que vai subir no 0,35%. Pode até já preparar depois de Ambev. Não, vamos com Ambev primeiro. Mesmo? Aí depois a gente vai para Petrobras. Tá. E aí Suzano tá tendo uma realização hoje de 1%, SUSB3 a 65,99. Ok. Tem VEG também. VEG a gente pode também... Vamos fazer essa tríplice. São 3 bons papéis pra gente olhar. Ó. Então a gente tem Ambev, depois tem Petrobras com o mercado aberto e VEG 3. VEG já no 56,50 praticamente, hein? Vamos lá. O Diego falou que tem complemento, é isso, Diego? Tem um complemento, você estava comentando sobre a Embraer. Tem gancho noticioso, tá, da Embraer, porque ela comunicou hoje que a agência de classificação de risco Moody's elevou a nota de crédito da companhia de Ba1 para Baa3, sendo a terceira agência, inclusive, a conceder essa classificação de grau de investimento para a Embraer. A S&P Global Ratings tinha dado também esse upgrade em fevereiro e a Fitch Ratings já em setembro. A Moody's é a mais próxima, inclusive Moody's tem essa perspectiva positiva. Bom ponto. 10 horas com 20 minutos, vamos lá, Coutinho. Temos 3 encomendas então, certo? Bora. Ambev, Petrobras, VEG, é você. Bora. No caso de VEG, pessoal, papel tá lindão. Olha só, sobe, lateraliza, sobe. Quem tá comprado tá bem comprado. O ativo cota no 444. O upside é curto, você tem 2 vendas, uma no 482 e no 483, então fique atento. Ativo de manutenção, não faria compras, acho o upside curto, tá? Você tem 40 menos, você tem 38 centavos de upside. Então quem tá comprado, ok, empurra o papel, cola stop, 57 de vol vai te dar aí na casa de 80, 85 centavos de stop. Vai empurrando o papel, chegando no 482 a gente verifica o que faz. O mais conservador zera, o mais arrojado permanece. Caso de Petrobras. Petrobras abre acima do nosso ponto 3986, então tá na tela, sobe, lateraliza, sobe. Petrobras eu não sei o que aconteceu, eu tinha dado uma fibadinha aqui para poder pegar e marcar o objetivo dela, então vamos refibar, tá lá, 4129. 4129, papel cota 40,19, você teria R$1,10 de upside para Petrobras. Como se subir, né? Ou seja, eu falaria compras a critério porque eu acho este intervalo curto. De qualquer forma, você tem outros intervalos de Petrobras em função, até porque o envelope ele é longo, tá? Então, o que eu acho, né? Petrobras, ok, quem tá comprado, extremamente bem comprado, o problema não é esse. Eu acho que o critério seria na metodologia de novas compras, o que eventualmente eu seria mais comedido, faria compras parciais. Objetivos 4129, 4217, objetivo final 4360 e lógico, né, sempre tem um stop porque como termina em Brás, tudo pode acontecer. O ativo tem 44 centavos de volta, o stop loss vai para casa de 60 centavos. No caso de VEG, para terminar a encomenda, VEG tá dentro deste mesmo canal, esse FIBO a gente pode tirar. VEG tem uma formação muito semelhante à Petrobras no sentido da movimentação de um canal, né? Então, fazendo harmônico, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo, faz fundo, faz topo. Então, VEG, quem está comprado, está bem comprado, ativo cota 5646, deve chegar a 5722 a priori sem problema. Tem um envelopezinho de alta aqui, ó, desenhado no meio do caminho, fica mais visível no gráfico de 60 minutos, tá aqui. Então, um ativo de manutenção, 56475722, você está falando de menos de R$1 de upside. Então, de novo, um ativo mais para manutenção, chegando no 5722. Observa, o mais conservador zera, o mais arrojado pode tentar buscar algo acima disso. Perfeito, Coutinho. A gente pega a palavra no momento que o Ibovespa renova a máxima intradiária, chegou a tocar 0,61% de avanço, agora a alta de 0,60%, está em 127.971 pontos. O dólar futuro, por sua vez, recua 0,43%, nos R$6,067, e a curva de juros vai desidratando em média 19 pontos base em toda a sua extensão, 18 pontos base e meio. Tem alguma atualização com relação ao Ibov que fale a gente pontuar, ô Coutinho? Não, Diguinho, olha só, no caso do Ibov, né, ele, de novo, seria sustentar essa figura gráfica, né, ou seja, não perder mais o 127.910, cota 128.080, para eventualmente montar aqui um envelope de alta e ser a primeira figura que a gente tem depois dessa longa baixa, para dar uma nova tentativa do Ibov pegar e respirar. Quando eu olho para o dólar vai continuar oscilando dentro do canal. Nota que pelo segundo dia
Logicamente, né, ontem o mercado já fechou, agora tá aberto, mas faz aqui um dojizinho. Presença de pavio inferior denota sempre compra, tá? Isso aqui é uma figura de reversão. Então ontem o mercado abre, cai, volta, fecha no 0 a 0. Agora, o mercado abre, cai, volta, por enquanto, tá no 0 a 0. Então essas duas figuras são figuras de impulsão altista. O dólar, eu mantenho o meu call R$ 6,138. Né, em função de tudo que já foi apresentado nessa 1h30 que a gente está junto, né? O governo também não facilita e o mercado vai acabar estressando. Então o dólar não dá sinais de viés baixista por enquanto, deve retomar a alta com destino a 138. Perfeito, Coutinho. Na hora que você estava falando, renovou mais uma vez o máximo intradiário Ibov, já está acima dos 128 mil pontos, 128.045 pontos, 0,66% de avanço agora. E haja montanha-russa que bata de frente com a montanha-russa que é PECAR3, Grupo Pão de Açúcar. Ontem foi a maior queda do dia e hoje é a maior alta do dia, 4,44% de avanço, R$ 2,35. Mas assim, essa montanha-russa tá mais com cara de bang jump, né, ô Coutinho? Figura gráfica bem ruim, né? Olha só, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Hoje sobe 4,8%, que é incipiente. PECAR é baixista, o objetivo de PECAR é R$ 2,10, cota R$ 2,36. Isso se não azedar, né? Você tem uma ponta de FIBO a R$ 1,79 e você tem mais um a R$ 1,27. Nota que quando eu tiro o zoom, PECAR perde esse 2,55, que é, né, a zona de suporte do ativo no período de relevância, ou seja, perder isso me joga mais para baixo ainda, e aí o que acontece é que eu não tenho nem histórico de papel para isso. Então, o PECAR, a priori, pode cair livremente, 2,10 me parece mais exequível, e aí depois você tem 1,79 e 1,27. Perfeito, Coutinho. Bora com os pedidos da audiência. No nosso WhatsApp, o Cláudio, diretamente de Antonina, no Paraná, ele tá querendo saber de você, o Coutinho, Copel. Poderia, por gentileza, verificar como está a Copel no Ibovespa? Grande abraço. Grande abraço para você também, Cláudio. Bora lá com CPLE6. Bora. O ativo tá lateralizado. A figura gráfica não é assim, muito interessante. Você tem uma lateralização e você pode canalizar ela dessa forma, né? Essa aqui você pode tirar porque ela não interessa. Então, restrito 9,26 a 10,20. O ativo tem aqui um envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai, faz um harmônico de baixa. Então, o Copel deveria cair a R$ 9,26, cota R$ 9,62. Figura gráfica ruim, né? Assim, ativo lateralizado dentro de uma longa lateralização, o que é pior ainda, tá? Ou seja, é mais difícil o ativo sair dessa lateralização para você pegar um viés, né? Lembrando que quando você está dentro de um canal, prevalece o harmônico do canal em detrimento de qualquer figura que você jogue lá dentro. Então o Copel no curto prazo é baixista, tá? De 9,62 a 9,26. Perfeito, Coutinho. Com mais pedidos da nossa audiência chegando, tem muita gente mandando mensagem aqui para nós. É o seguinte, vamos pegar o pedido aqui do pessoal que está querendo uma análise sua de... na verdade o Lucas Max, ele tá fazendo uma pergunta aqui, ele fala: uma compra para se incomodar. O quê? Uma compra para se incomodar. Iria de Magalu ou Bahia 3? MGLU 3 ou PHIA 3? Qual bomba você segura, Coutinho? Uma compra para se incomodar? Vamos lá. Magalu, eu vou até fazer diferente, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer bonito. Eu vou colocar uma do lado da outra, né? Porque a gente coloca desgosto duplo. Magalu do seu lado direito e a outra qual que é? A outra é Bahia 3. Bahia 3 é BH... Bahia 3. Você vê que eu opero tanto esse papel que eu já nem lembro o tique dele. BH e A3. Então vamos lá, vamos ver qual que incomoda mais. No caso de Bahia do seu lado esquerdo, você tem a perda de 3,95 com o pivô de baixa montado. A fibada desse cara é daqui até aqui. Então você tem aqui o rompimento com confirmação, ativo cota R$ 3,26, objetivo 285, 248. Então você vai para Magalu também lateralizada, tem perda de fundo, assim como Casas Bahia. Tem um pivô um pouco mais longo. Esse aqui cota 8,70 para 7,23 e 6,65. Qual delas é pior?
assim, as duas têm o mesmo desenho. Você tem grandes lateralizações de fundo com perda deste fundo, tá? Então, nesse quesito, as duas são iguais. Eu, se fosse fazer um cálculo, faria um eventual cálculo de percentuagem. Então, assim, a Magalu, a primeira queda dela para o seu objetivo é 13%. Quando eu pego, no caso de Bahia, a primeira queda dela também 13%, no caso aqui 12%. Então, assim, as duas ruins. Não sei, para mim as duas igualmente ruins. Não sei qual delas me faria mais dor de cabeça ou me passar mal em função de uma eventual compra nesse cara. Você realmente tem que detestar a pessoa que você vai recomendar compra, seja de Bahia, seja de Magalu, porque as duas estão praticamente com a mesma montagem gráfica. Perfeito, e ainda dá pra ver ali claramente, né, no finalzinho ali de Magalu, no curto prazo. Envelopezinho de baixo aqui, ainda tem um cara lateraliza, cai, esse aqui no caso de Bahia tá um pouquinho mais adiantado, as duas até o primeiro objetivo tem aí entre 11% e 13% de baixa. Então assim, pega aquela pessoa que você detesta e pior, manda fazer um termo, não manda nem vender a descoberta, fala assim, ó, tem uma operação chupeta, chama termo, vai lá e faz um termo nesses dois caras. Tá aí. Então tá aí a recomendação do Coutinho. Palavras fortes de Coutinho. Vamos lá então, são 10h30, 10h30. É o seguinte, a Tatiana SCR, ela quer saber de Bova 11, e é um gancho perfeito, porque o Ibov voltou a renovar a máxima intradiária, chegou a tocar 128.080 pontos, e agora renova, mais uma vez, 0,70% de avanço para o Ibov, 128.100 pontos. É o milagre dos comprados aqui do Ibovespa. E Bova 11 tá com uma alta até maior, 0,78% agora, 124,75 pontos, ou R$124,75. E aí, Coutinho? Inclusive, já que você estava falando de Magalu e Bahia 3, o Marco Cerávolo, que é parceiro nosso aqui, ouvinte varejo nosso. Não. Ele escreveu aqui, tô passando só pra dizer, varejo não! Vai lá, Coutinho. Varejo não é ótimo. Olha só, no caso de Bova 11, ela segue a toada do Ibov. Então, como ela cai, corrige e lateraliza, a análise de Bova 11 é a análise do índice Bovespa, tá? Então, o ativo cotado a 12480, mais importante do que o seu valor é a formação gráfica que ele gera. Então, esse cara pode fazer um sobe, lateraliza, sobe e fazer um ensejo de uma figura de cunho altista. Vai até onde? Sem problema nenhum. Só você pegar esse cara daqui, ó, e jogar ele para cá. O objetivo dele passa a ser, que é curto, R$ 125,34. 10h31, tem destaque de agenda. Vamos aos Estados Unidos, Diego Kerber. Produtividade não agrícola trimestral acabou de ser divulgada em relação ao terceiro trimestre, veio em linha com consenso 2,2%, uma leve desaceleração em relação à última leitura, que foi de 2,5%. Já o custo do trabalho no terceiro trimestre ficou em 0,8% de avanço, bem abaixo dos 1,5% que eram esperados, tá? Ou seja, basicamente veio metade do que o mercado estava antecipando e é uma bela de uma desaceleração em relação à última leitura, que foi de 2,4% no segundo tri. Obrigado ao Diego, é um indicador com baixa precificação. Nós ficamos de olho também no leilão do Tesouro. A qualquer momento o Diego pode trazer aqui a ponta da oferta e a ponta da demanda, a absorção dos títulos emitidos pelo Tesouro até o final do nosso programa, como você já está acostumado. São 10h32. Diego, agora a gente faz o seguinte, vamos dar uma olhada na composição do Ibov, porque Vale está caindo 0,40%. Ou seja, essa máxima intradiária do Ibovespa que foi renovada agora e que devolve o indicador para os 128 mil, máxima de novo, 128.223 pontos. Esta máxima não passa por Vale, porque Vale está caindo 0,40. Vamos lá, por pontos, quais os papéis que mais estão ajudando a sustentar o Ibov, Diego? Tá bem distribuído, tá, Léo? Mas as que mais estão puxando é Ambev, VEG, Itaú Unibanco, Petrobras e Rente 3 Localiza. Localiza, que inclusive foi um dos destaques de alta de ontem, né? Ontem ficou entre os destaques de alta e hoje continua com um aumento aí de 3,05%, máximo intradiário, inclusive, para Localiza. Localiza está emprestando 60 pontos, a gente tem Petrobras com mais 60 pontos, Itaú com 64 pontos, VEG com 70 e Ambev com 75 pontos agora de
de empréstimo aí pro Ibov. Então tá bem distribuído, viu, Léo? 10,33. É uma alta bastante distribuída, essa alta do Ibovespa. E estamos abrindo os trabalhos de mais uma edição da sua Discoteca do Coutinho. DJ Catch Me é o primeiro sucesso que a gente tem aqui na bateria, playlist que o Coutinho constrói no dia a dia. Pro Aurélio Moreira, para o Alex Gomes, também para o Ezequiel e para o fulano de tal. Além do Marcelo e do Davidson. Não é o Daverson, hein? É o Davidson. Também tá por aqui o Guga e o Igor Moraes. Valeu, pessoal, pela forte audiência de vocês. Olha, pegando carona no que trouxe o Diego aqui, com essa alta distribuída, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em Eletrobras, Elet 3, R$ 36,38. O papel tá avançando 1,20%. Vai lá, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. No caso de Elet, atento, tá? Eu falei que Elet dava venda a 3,754. Ativo cota 3,638. Você tem um pivô de baixa desenhado, ainda que a extensão do pivô seja longa e a figura não seja perfeita, ela é baixista. Então, mesmo com essa alta de 1,20, nota que para eu desfazer esta figura, eu preciso perder, né, ou alcançar 3,754. Então, quem está comprado nesta modalidade está mal comprado, fica atento. Elet é baixista, acima de 3,754, ok. Vamos pegar o pior caso. Abaixo de 3,538 azeda. Ó, o Aurélio Moreira, ele já tá dando um spoiler da faixa final do nosso programa, porque ele tá encomendando criptoativos. E hoje o Jorge Souto vem aí. Olha, o nosso público tem demandado cada vez mais cripto e tava querendo um papo com o Jorge Souto também. A gente tem hoje esse papo, é às 11h30, das 11h30 ao meio-dia. Já vai separando as tuas dúvidas. Léo, eu não gosto de criptoativo, tô fora, não tenho na minha carteira. É hora de você tirar as dúvidas. Por que você não tem? Não vale alguma exposição? Que seja 0,5% do teu PL. Mas alguma exposição não faz sentido ter? Considerando Donald Trump e todos os personagens que até aqui são muito favoráveis à regulamentação cripto. Vamos falar de timing, vamos falar do ciclo do Bitcoin, vamos falar das outras altcoins. Não perca, hoje Jorge Souto a partir das 11h30. Para o glorioso Aurélio, então, a gente pede para o Coutinho Bitcoin, Solana e Ethereum. Vambora, Coutinho. Eletrobras foi o último pedido que eu te fiz, certo? O papel tá em R$ 36,48 e a gente parte para os criptoativos. Bora. Então vamos lá. No caso de Bitcoin. Bitcoin cota 97.692. Então olha só, quando eu dou um zoomzão no gráfico, o que eu enxergo de Bitcoin? Mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. Então Bitcoin eu mantenho, o meu alvo eu já dei para vocês, é 113, se eu não me engano, 113.824 dólares. Sobe e lateraliza. A lateralização me desagrada, né? Ou seja, você tem aí a questão do custo de oportunidade, Léo Pinheiro. Então fique atento, né? Bitcoin teria que perder 90 mil dólares para poder azedar essa figura, ou 92 mil dólares para azedar essa figura. Vai, garotinho, não, o YouTube pega. Ai, ai. E aí, ou seja, melhora acima de 104.174 dólares, que é a sua máxima. No caso de Ethereum. Enquanto a gente ouve Vamos dar uma olhada. do Rush. Ethereum, em homenagem ao meu querido Léo Levati, da terceira não passa, da terceira não passou. Ethereum corrige, então a fibada é só você jogar esse cara daqui pra cá. Ethereum cotando 3.697, pode corrigir e aí você vai comprar melhor a 3.428 dólares. Então, se você está posicionado em Ethereum no curto prazo, você está mal posicionado. Se você quer entrar em Ethereum, eu aguardaria um pouquinho. Você tem mais 250, 260 dólares de queda para você comprar melhor. Mas peraí, Coutinho, porque aí tem um claro sobe, lateraliza, sobe, quer dizer, confirmou o envelope de alta. Você tá em qual? Nesse aqui? Isso, ó, vem lá de baixo. Isso. Sobe. Não, aí sobe. Lateraliza, ok, sobe, ok, confirmou o envelope de baixo. Essas quedas, de alta, perdão, essas quedas, elas são suficientes para reverter esse envelope de alta? Não, porque quando você tem este sobe, esta lateralização e este sobe, esse ponto aqui em cima, ele é o objetivo final desse grande envelope. Tá. Então, quando ele chega no final, essa figura acabou. Aí eu vou para a próxima. Qual é a próxima? Eu pego o último segmento dela, que é esse sobe, e aí eu vejo o que acontece. Ou ele lateraliza ou ele cai. Nesse caso aqui, ele cai. Então o que eu tô imaginando? Eu tô imaginando um sobe, uma queda,
para poder fazer uma nova alta. Entendi. Então esse longo envelope aqui que você destacou, ele acaba nesse ponto. Então eu pego o último, sobe, corrige, por isso que eu imagino que Ethereum deva corrigir mais $200 para depois subir. Por isso que eu acho que você compra ele mais barato. Bora pra Solana, então. Solana Boa, é Coutinho. Sol USD. Bora. Isso. Enquanto a gente ouve Modern Talking, Cherry Lady, que beleza. Olha só, envelopezinho de baixa, né? Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, no caso aqui, o que, que você tem? A fibada, você vai fibar esse cara daqui pra cá. Deixa eu só tirar a linha, porque senão ele não vai deixar eu fibar. Pronto. Você vai pegar agora, clica aqui e ok. Fibada daqui pra cá. Solana, quem tá comprado, tá mal comprado. O ativo cota 213, cujo objetivo é 195. Então fique atento. 195 primeiro objetivo, 178. Objetivo final, 152. Maravilha! Mais de 1.950 pessoas curtindo o nosso jeito diferente de trazer o mercado financeiro. Genesis, Hold on My Heart, quarto sucesso da sua discoteca do Coutinho. Romântica a discoteca do Coutinho. Hoje ele tá animadinho, né? O Leozinho hoje tá... Caprichou, né? Caprichou, hoje ele tá... Olha o sorrisão do bicho. Olha o sorrisão dele. Olha o sorrisão. 10h40, vambora. O Michael Marinheiro, bora cotar a firma do Papi. M2ST34. M2ST34. O que é isso aqui? MicroStrategy? É. Bora. O ativo tá lateralizado, tá? Me parece uma figura de distribuição, mas como eu não tenho referência, esse outlier eu vou tirar, tá? Esse candle longo aqui, ó, eu posso tirar ele sem problema nenhum da análise. Então, o que eu faço? Eu pego a máxima, da máxima eu pego a mínima. Posso pegar essa, posso pegar essa. Vou pegar essa daqui e vou ser mais conservador. O ativo restrito, 31,20,3697. A figura, ela é uma figura de alta, ou seja, tem um envelope de alta, só a região que me desagrada. Então, se você está comprado, ok. O ativo muito próximo da sua mínima, cota 3207, mínima 3120. Tomaria cuidado para não perder o 3120, tá bom? E aí, eventualmente, você pode zerar ou, enfim, tomar algum tipo de medida protetiva. Abaixo de 3120, você pode ter um pivô de baixa, e aí, pô, fica super ruim. Aí eu posso pegar o candle. Esse cara iria para 17, vai estragar a sua operação. Então, fique atento no rompimento de 3120. Billy Idol, Eyes Without a Face, quinto sucesso da sua discoteca do Coutinho. Agora o seu xará, o Marcelo Uriarte, tá dizendo, Leozinho, nas criptos, podem dar uma olhada em XRP? Vamos lá, Coutinho. XRP. Vamos dar uma olhada nesse cara. Ripple, bora. Veio sem data para mim. Deixa eu pegar na TradingView, ver se ele vem. XRP USD, talvez? Deixa eu ver. XRP USD, vamos ver se esse cara vem. Tá aqui, veio. Sobe, lateraliza, sobe, pivô de baixa. Olha só. Você tem uma lateralização. Essa figura, quem quiser aprender, é uma antecipação de NVIDIA. NVIDIA tem a mesma figura que essa. A fibada, você vai fazer esse cara daqui pra cá. Você pode pegar aqui, joga pra cá e depois estica. Quem tá comprado passa a estar mal comprado. Eu tô sentado em cima deste suporte, o qual eu não posso perdê-lo, cujo objetivo final é 1,6775. Então fica atento, não perca 2,1469. 10h42. O Anderson Batista, quem descansa é morto. Vale 3, decolando. É pra tudo isso, Coutinho? Vale 3? Vamos ver o que aconteceu. Não. Ali no 0 a 0, ativo cota cai 0,40, ou seja, praticamente no valor que a gente foi falando durante todo o programa. E de novo, fique atento, né? O candle de ontem corta estas duas linhas. O ativo pode rebater, voltar para dentro do canal. Então, ficar atento. As compras foram sendo feitas aí durante praticamente o último mês com a ajuda do Guto, seja parcial, seja com compra de put seguro. Se subir 6126 já é o número que vocês conhecem. A figura gráfica, reitero, ela é baixista. O Fabão, maior zagueiro da B3, com a gente desde o primeiro minuto sempre aqui, pede Santos Brasil, enquanto a gente ouve Martica Toy Soldiers, mais um do sucesso. Qual que é o ticker desse cara? STBP3? Santos isso BP? Isso. Bora. Double click, vamos ver. Esse aqui chamou bem, olha só.
O ativo lateralizado desde setembro 24, pelo menos a priori, parece que deu uma engrenadinha. Ó, montou aqui um pivôzinho de alta. Eu tô dentro de um canal, né? Prevalece o canal. No dia de hoje, como o canal ele vai fazendo aqui fundos ascendentes, ele começa a me dar sinais de querer sair. No dia de hoje tá fora. Posso pegar e fazer o seguinte. Vou ter só que dar uma amassada nele, porque senão ele não vai deixar eu fibar. Eu vou fibar esse cara daqui até aqui. O mercado sobe, corrige, sobe. Quem tá comprado, tá bem comprado. Compras a critério. O objetivo desse cara agora, R$13,18, R$13,33. Ok, faria novas compras, eventualmente deixava espaçar um pouquinho para evitar voltar para dentro do canal, compras sucessivas e aí sim, pode comprar o no 3, o no 8, o no 3, 3, 3. When in Rome, mais um. Eu gosto. Você gosta? No, apaixonado. Pra fechar com chave de ouro? Apaixonado com essa música. Sério, Coutinho? Isso é The Promise. Você tem gostado? The Promise. The Promise. When in Rome, The Promise. Você tem gostado da discoteca? Amado. A gente pode fazer que nem a rádio antigo fazia, aqueles CDs especiais. Agora teria que modernizar, tipo uma playlist no Spotify, Spotify, discoteca do Coutinho. Sensacional. Mas você sabe quem que é o coração da discoteca do Coutinho. Não é a menor Quem que dúvida. tá por trás de cada uma dessas músicas aqui. É. E pensa com muito carinho em cada uma delas. É o Leonardo Pinheiro. Leonardo Pinheiro. Então, Moreno. você vai ter que ajustar com ele esse contrato. Porque vai ser um sucesso a discoteca do Coutinho. Digam aí pra mim no chat, se a gente lançar a discoteca do Coutinho, a playlist, vocês iam se inscrever? Vocês iam seguir lá a playlist? Iam acompanhar? Duvido que não, duvido que não. É a nata dos anos 80 e 90. Eu tava lá. A sua parte de, assim, 20 anos, você tinha... Em qual década você tava com 20 anos? Eu sou de 74, tava com 20 anos em 94. Caramba, eu nasci em 94. Você já tava arrebentando na discoteca lá. Na discoteca do Eu Coutinho. estava vindo ao mundo. Tá vendo, Coutinho? Essa idade vai ser meu filho. Ei, garotinho. Papai do ano, hein? Então vamos lá. Às 10h45. Já imaginou você, meu filho? Olha, eu ia te dar trabalho. Eu ficaria. Não, eu ficaria. Você deve ser um cara... Fala, esse aqui eu queria... Como é esse? Washington? É Washington? Seu Washington, eu vou bater um papo com ele. É o menino de papai. De mamãe também. Eu vou bater um papo com esse Washington. Mas eu acho que o meu pai... Eu tava falando pro Leozinho. Eu acho que se colocar numa mesa de bar, meu pai, o Leozinho e você... Na hora. Vai! Na hora. Madrugada dele, vai longe. É só marcar. Meu pai gosta de um papo, gosta de um papo. Pode marcar o dia. São 10h46. Bom, Coutinho, pra gente se despedir... Inclusive, aqui tem uma curiosidade. Leozinho, se for possível retomar, bota aí de novo Eyes Without a Face. Um dos sucessos aqui da discoteca. Você sabe que essa música, ela tem uma reflexão, na medida em que chega o refrão eu consigo ilustrar, que é da causa animal. Você já ouviu falar nisso ou não? Não parei pra prestar atenção. O Leozinho já ouviu falar. Eu já vi que ele já pegou. Olha lá, ó. Presta atenção no refrão, presta atenção com calma, ó. Olha aí, ele tá falando de ajudar algum animal, presta atenção, ó. Pegou ou não? Ajudaram. Fala no microfone, ajudar o quê? Não, eu não peguei o final. Ajudaram. Quase. Ajudar o peixe. Pode ver que ele fala, ajudar o peixe. Pode ver, tem aí, Leozinho, ó. Olha lá. Olha lá, pode ver. Ajudar o peixe. Você nunca mais vai ouvir essa música igual, olha lá. Ajudar o peixe. Estragou a música, coitado. Eu gostava tanto da música, É que cara. nem o Am I Wrong, né? Quer dizer, estou errado, né? Am I Wrong? Depois que falaram assim, não, ele fala é marrom. Você não consegue ouvir mais a música. Virar é marrom, impressionante. Estragou minha música. Tchau, Coutinho. Tchau, Desculpa aí. Até amanhã, viu? Esse é o Super Coutinho, o Super Pinheiro aqui com a gente.